que nós temos de responsabilidade. Essa palavra, ela traz, né, uma atitude. Então, assim, qual é a responsabilidade? É quem fazendo o quê? No núcleo familiar. Rodrigo, dá para apagar um pouquinho aqui um pouco de luz aqui do... Aê, melhorou. Nós estamos divididos em 5 temas, 2 até as 10, 2 até meia-noite e 1 para madrugada, né? Então, a gente consegue com certeza. O ser humano na família, o relacionamento em casa, aí vem a pizza aqui no meio. Depois, os parentes, aqui vai dar um bom tema, né? Os parentes, não dá? É. A educação dos filhos, e com quem reencarnamos já vai ser depois da meia-noite, porque daí fica mais assim, né? Uma cena de filme e tal, né? Com quem reencarnamos depois da meia-noite é mais legal. Né? A gente vai começar falando sobre o ser humano na família. Então, vocês lembram lá da aula de evolução, né? Aula 4, que o ser humano é aquele espírito que já tem condições de reencarnar como humano, né? Então, ele se individualiza e passa a reencarnar como humano. Então, quando a gente falar de ser humano, pensem nesse, né? Naquele espírito que veio de uma evolução, de um princípio espiritual, que passou por diversas fases aí no mineral, no vegetal, no animal, e aí chegamos na condição de humanos. Então, quando fala de ser humano, vocês pensam isso, tá? Qual é o nosso papel e responsabilidade na família, tá? Então, isso aqui, gente, vai dar vários gaps de pensamento para a gente deixar para os próximos ciclos, né? Mas o importante é o seguinte, ó. Somos membros de um grupo familiar e temos responsabilidades a cumprir. Isso não implica em assumir a vida dos outros, em abrir mão da sua vida para fazer a vida do outro dar certo. Isso implica em trocas. O núcleo familiar é uma microsociedade na qual os espíritos estão ali para realizar trocas. Então a gente tem que apagar aquela coisa de vir para pagar um negócio que eu tinha com essa pessoa, vim para acertar uma dívida, porque eu matei ele na outra vida, agora eu vou ter que aguentar ele até o resto da vida, né, me tratando mal. Essas maluquices que a gente tem da relação do karma, tratado de uma forma até um pouco errônea com a palavra aqui no Ocidente, da relação do castigo, da culpa, aquela culpa judaico-cristã que a gente herdou, né, do ajoelhar no milho, rezar 50 terços para pagar o pecado. Essas coisas todas têm que ser, tipo, dar um reset e pensar no núcleo familiar como uma junção. A palavra não é boa, né? Junção é meio estranho, tem pejorativo nela. Uma união de espíritos num núcleo familiar, sob a mesma família, com uma convivência excessiva, porque normalmente a família, a diferença do núcleo familiar para o núcleo de amigos é a quantidade de horas que a gente passa junto, em regra é essa, né? E quanto a gente se sente culpado e acha que tem que resolver a vida do outro. Entenderam esse peso? Então, às vezes, a gente coloca o núcleo familiar como um castigo, né? Ou a gente coloca como um conto de fadas incrível, né? Minha mãe daí, eu sabia, você estava designado. Que designado, mãe, relaxa. Vamos curtir a vida aí, a senhora já fez seu papel, eu vou fazendo o meu. Quando morrer, até a próxima, se a gente se encontrar. Mas você vai ser meu filho eterno. Que filho eterno? Já está o nome dela na desobsessão desde que ela falou isso. 6 anos atrás. Espero que quando um dos dois morrer já tenha dado tempo suficiente para não querer ser o filho eterno. Então, assim, tomar esses cuidados, né, e essas brincadeiras todas é para a gente tornar leve o tema, que é: nós temos responsabilidades a cumprir, sociais e talvez espirituais, vamos chamar assim. Né? O que eu tenho para aprender com essa pessoa que é meu pai? O que eu tenho para aprender com essa pessoa que é meu filho, que é meu irmão, que é minha sogra? Né? Com sogra a gente aprende um monte, não é assim? Eu não posso nem falar, porque eu só tive sogras ótimas. Tive 2 até agora e incríveis. Então nem posso te fazer piada de sogra, porque é injusto com elas, inclusive. Olha só, uma primeira coisa importante, ó, fixação de vínculos afetivos e de aprendizagem do amor. O núcleo familiar, ele tem um propósito fundamental, que é desenvolvermos a afetividade. O que é a afetividade? Como eu afeto o outro. Afeto no sentido de conexão, né? Então, o desenvolvimento da afetividade se dá porque a gente nasce na barriga de uma pessoa. Olha que loucura isso, né? Como que você não cria conexão com alguém que você nasce de dentro da barriga? Né? O amor de mãe é o mais forte. É porque você nasceu de dentro da barriga. São 9 meses dentro da pessoa.
Né? Não acho que o espírito está ali afogado no líquido amniótico, assim, ai meu Deus, preciso sair. Não, o espírito está conectado, né? De uma certa forma, num determinado momento já começa a ter uma consciência da relação e começa a entender essa relação mãe e filho. Começa a ajustar o nível de amorosidade que vai precisar para aquela relação, dependendo de como foi a história de cada um. E também, por acaso, se eles tiverem histórias entre si, nesse ajuste vibratório da reencarnação, você já começa a entender que tem uma história entre si, que isso tem, né, um peso energético para se lidar. Então é um momento importante. Esse afeto e essa aprendizagem do amor vai se dar porque o modelo de família, em geral, porque tem família que não tem esse modelo de amorosidade, né? Que é violência, estupro, não sei o que, um monte de erro social, né? E aí não é esse modelo. Mas, em geral, o modelo de família é um pai e uma mãe que se amam, geram um filho que vai ser amado até ele virar adolescente. Ah, não, desculpe. Isso é, como fala, é ato falho, né? Que fala isso na psicologia, né? Até para sempre, né? Não vai, claro que não vai. Quando ele começar a incomodar, vai dar um pouquinho de dúvida, mas a gente segue firme, porque logo passa, né? Então, na prática, gente, a principal proposta do núcleo familiar é fixação de vínculos afetivos para eu aprender a ter afeto, para eu aprender a ser afetado, para eu me permitir ser afetado. E aí desenvolver o amor a partir dessa relação, tá? Nem sempre dá certo, porque tem família que trata, né, da treta, violência, maltrato, né? Aí deu errado essa proposta. Mas a proposta é essa. Quanto mais apertado o núcleo social, mais a intenção de vínculo de afeto e amorosidade tem como proposta. Inverti a frase, né? Maior a proposta de afeto e vínculo e amorosidade, quanto mais apertado for o núcleo social. Quando eu falo mais apertado, a tendência é que mãe e filho seja muito apertadinho, né? Tá na barriga, né? Em regra. Aí marido e mulher, irmão, né? Então já é um pouquinho menos, né? Depende, né? Se tinha 2 quartos na casa ou 1, né? Quando tem um quarto só, a gente tende a estar mais conectado com o irmão, né? Dá pra fazer mais maldade na proximidade, não precisa invadir o quarto do outro. O convívio proporciona a evolução àqueles que se saem bem, porque convívio é desafio. Então, olha só, às vezes o convívio não proporciona evolução, ele reforça o que eu não tenho de bom, né? Porque ao invés de eu aprender com o convívio, eu exerci o meu pior lado diariamente naquele convívio. Isso vale para pai, vale para mãe, vale para tio, sobrinho, periquito, papagaio, filho, né? Irmão, irmão adotivo, irmão sanguíneo, consanguíneo. Então, assim, de alguma maneira, se a gente se sai bem no convívio, a gente evolui. Ou a gente reforça o que a gente tem de pior, que é possível. E a gente tem que pensar nos convívios que a gente tem de família, se a gente está aprendendo e evoluindo, ou está só reforçando o que a gente tem de pior. Reclamando, xingando, brigando, tentando fazer alguma coisa para dar errado, né? Então é uma escolha. Então, para aqueles que se saem bem, esse convívio proporciona, sim, evolução. Tá bom? E aí, gente, dentro dessa proposta de ser humano em família, ou seja, ser humano, vou voltar lá, por que eu defini no começo para vocês o ser humano lá da aula da evolução. Qual é a principal característica para a gente saber que a gente pode reencarnar como ser humano? Passou por aquilo, tal, mas qual é a principal característica? Pensar, mas tem uma característica que é a individualidade. E aí coloca a gente para viver em família. Peraí, gente, vocês decidem o que vocês querem. Vocês querem que eu vá ser indivíduo ou você quer que eu viva em conjunto? Entenderam isso? Então olha que louco. Para a gente se tornar ser humano, não é quando a gente consegue sair da família, do todo. Então a gente não é mais o cardume de peixes, agora a gente é um ser humano que reencarna na barriga e é senhor de si. E quando bater nos 14 anos, mais ainda, né? Agora eu que me mando. Entenderam? Mas aí a gente tem que viver em família. Peraí, mas não era mais fácil ficar no cardume? Né? Já pensaram nisso? Essa é uma crise pessoal que eu tenho, estou dividindo com vocês para ficar mais leve. A vida A2, A3, A4, né? Na minha mãe, por exemplo, A13 irmãos, né? Imagina que delícia. A importância do núcleo familiar para este processo, né? Então, olha só, a gente veio de um processo como ser humano, como espírito, que é assim, eu sou indivíduo, eu posso sozinho, eu me autodetermino.
E aí eu tenho que nascer e muitas vezes ouvindo que quem manda são os pais, que quem resolve são os pais, né? Ó que contrassenso maluco, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso como um desafio, de um certo modo. Quanto maior a família, maior o desafio, porque eu vou ter que dividir com outros diferentes de mim, com opiniões diferentes, e que nós vamos ter que aprender a conciliar as opiniões, a conciliar os caminhos, a conciliar as escolhas, a abrir mão, a recuar, né? Porque se eu quiser só passar como indivíduo, vou ser um rolo compressor na família, e tem vários assim, né? E tem várias fases que a gente foi assim, né? Eu já tive minha fase de indivíduo, rolo compressor, né? Puxando na frente, pulando pela janela, né? Então, assim, de alguma forma, a gente tem esse ímpeto de individualização. A gente não tem o ímpeto de voltar para a família. A gente acabou de deixar de ser cardume ali, uns 1000 anos atrás, sei lá, né? E aí a gente tem que agora viver em família, né? Coisa doida. Já pensaram nesse... né? É uma crisezinha, né? Tem várias crises boas, se vocês quiserem, assim, a gente pode ir com várias crises para casa hoje. Quais as minhas expectativas quanto ao desempenho do outro? Gente, essa pergunta, ela resolve a maioria dos problemas de família. Se ela for bem respondida, né? Se ela for respondida de qualquer jeito, é ela que dá as tretas todas conhecidas da família. Por quê? Porque eu projeto no outro tudo aquilo que eu não consigo, primeira coisa. Segunda coisa, eu encho de expectativa do outro aquilo que eu gostaria que ele quisesse, que ele fizesse, que ele fosse, mas eu não sou ele, né? Se eu não tiver empatia para definir isso daqui, ó, a família não sai do lugar. A gente vai ficar o tempo inteiro em briga, em conflito, sem solucionar as coisas em conjunto. Então, é fundamental, quando a gente fala de família, pensando como ser humano, revisar se eu não estou estabelecendo um monte de expectativa para o outro. Qual que seria o mundo ideal, né? Alice no País das Maravilhas, incrível, plus power, assim, né? Eu ter as minhas expectativas comigo mesmo, e à medida em que elas fossem acontecendo, isso reverberasse nos que estão à minha volta dentro de casa, né? Mas quando eu quero que o outro, né? E desde as coisas mais básicas, como que você arruma a toalha depois que você toma banho? Você quer que o outro arrume igual? Mas por que ele tem que arrumar igual? Como que você estende a roupa no varal? Você quer que o outro estenda igual? Né? Deixa que eu faço, você não sabe fazer, né? Quantas vezes a gente faz isso na família? Ah, mas vai fazer de novo errado. Errado como? Para ele é certo, né? Então, assim, vai ouvir som alto, mas eu tenho que ouvir baixo. Esse era o conflito da minha adolescência. Som, tá? O volume do som. Então, assim, de alguma forma, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Porque isso vai fazer com que eu entenda o convívio como bom ou ruim. Se a Amélia não estabelece as expectativas minhas aqui de ciclo básico, a gente vai achar ruim. Pô, Amélia, né? Se o Plínio não. Quando a gente tem uma expectativa um em relação ao outro e não cumpre, a gente frustra. A gente fala, não, aquela pessoa não... Ou a gente reclama, ou a gente briga, ou a gente frustra, né? São 3 frentes, né? Então, de uma certa forma, tem que revisar isso, né? Pare para olhar para o núcleo familiar e fale, que expectativas eu tenho hoje em relação à minha família? Elas que normalmente ampliam ou reduzem os conflitos, né? Então, isso é bem importante. E aí, gente, trocar as cobranças por autorresponsabilização, né? Mas isso não quer dizer que você tem que assumir os problemas do outro, tem um limite aí, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente, quando adquire uma certa idade, ou seja, à medida que a idade vai passando, eu vou entendendo por experiência a consequência de algumas escolhas, não é natural? Então, assim, eu entendi que eu devia ter estudado mais se eu quisesse passar no primeiro vez no concurso. Não, estudei pouco, vou ter que estudar mais 2 anos para dar conta de chegar no nível que precisa lá para passar. Agora, eu já sei. Quando eu vejo minha filha lá com 14, eu falo, melhor você forçar aqui, porque a hora que você chegar na prova lá, vai fazer falta. Ela pode entender e falar, não, verdade, boa dica, você já passou por isso, tal. Ou, que saco, me deixe, não sei o quê. Beleza. Eu vou cobrar loucamente, estude, amarrar na pé da cadeira, enfiar o caderno goela abaixo lá até que ela aprenda. Não vai dar certo. Mas eu tenho que demonstrar, tanto a minha quanto a dela, responsabilidade. Então, olha só, ok, você vai
estudar 4 horas e fazer Netflix mais 4, você podia fazer 8 de estudo e fazer a Netflix depois que passasse a prova, sei lá. Então, tem uma responsabilidade, é que você está assumindo o risco de ter que fazer a prova de novo. É super maduro e super difícil de fazer desse jeito. Mas você dá o espaço para a pessoa escolher. Mas uma criança de 14 anos, um adolescente, não tem escolha. Claro que tem. Tudo que você está escolhendo por ele, você está deixando de deixar ele aprender a escolher. Né? Ou seja, à medida em que a gente define por alguém da família, isso não serve só para os filhos, serve para a esposa, para marido, para irmão. Quantas vezes o irmão mais velho quis escolher pelo irmão mais novo na família de vocês? Quem tem irmão? Né? Algumas milhares, provavelmente. Então, ou o irmão menino em relação às meninas, tem disso também, a gente ainda é dessa geração, né? Então, assim, de alguma forma, essa definição entre o que eu vou cobrar e o que eu vou permitir que se autorresponsabilize, muda a relação familiar. Porque no momento em que eu percebo que o outro deixa eu experienciar e me dá espaço para eu aprender, eu vou perguntar como é. Não é mais uma cobrança, olha a diferença. Então, num casal, por exemplo, ok, são escolhas, temos coisas em comum, casal é assim, né? Uma parte é minha, uma parte é dela ou dele e uma parte é em comum. Quanto mais o em comum fica legal, mais perto a gente fica. Quanto mais em comum fica chato, mais longe a gente fica. Até que chega uma hora, não alcança mais. Fala tchau, até a próxima, né? Basicamente é isso. Forma boa de definir casamento, né? Gostei até, vou padronizar. Minha definição de casamento é essa agora. Temos um caminho em comum, né? Quando a gente conseguir andar no comum e ele ficar legal, a gente anda. Quando não conseguir, pronto, é isso. Né? O casamento do século XXI pode ser definido assim, gostei. Agora, o que a gente vai fazer? Quando eu cobro, eu estou querendo pôr a pessoa num lugar que ela talvez não queira. Vale para todo mundo, então. Vale para pai, vale para filho, vale para irmão e vale para os relacionamentos. Então, é muito importante separar o que é autorresponsabilidade e o que é cobrança. Não faz sentido um relacionamento familiar de cobrança, em nenhum aspecto. Né? Faz sentido um relacionamento de negociação, né? Num bom sentido, assim, sem pejorativo da negociação. Ou seja, troca. O que é sua responsabilidade? O que é minha? Olha, minha filha, a minha responsabilidade é pagar a sua escola até você ter condições de pagar, e a sua é estudar. Dividimos as responsabilidades. Então, você não me cobra sobre o meu trabalho para juntar o dinheiro para pagar a sua escola e eu não lhe cobro sobre fazer a tarefa. E aí cada um está fazendo o que tem para fazer naquele momento. Né? E aí a gente conseguindo, beleza. Então, veja como se dividem as tarefas. Né? Pensando em relacionamento, dá para fazer da mesma forma. Então, se a gente sai da perspectiva da cobrança e vai para a proposta de autorresponsabilização, a gente consegue fazer um relacionamento mais equilibrado dentro do núcleo familiar. Ainda sobre o ser humano, o planejamento do futuro da família. Isso é bem interessante, né? Porque o futuro da família normalmente é decidido pelos mais velhos, né? Assim, em geral, né? Normalmente é assim. Às vezes vira, né? Aí o filho assume o futuro dos pais, porque, né? Ou os pais ficaram mais velhos, ou são meio bagunçados, às vezes. A família e o impacto do seu desenvolvimento para a sociedade. Vamos pensar o seguinte. De alguma maneira, a gente tem a nossa família, tem um modelo, e o que a gente vai fazer? Eu não conheço quem falou para mim que em família, lá na adolescência, com os pais e tal, fala assim, o que a gente for fazer aqui vai impactar como na sociedade? Ninguém tem esse grau de consciência. Né? Imagina você no almoço de domingo, então, pessoal, vamos ver o que os filhos vão estudar e como que vai melhorar a cidade, como que vocês vão estudar. Nossa, ia ser incrível, né? Ó, já planejando a próxima encarnação vai ser assim. Reunião de domingo, uma vez por mês, é sobre a sociedade, não é sobre nós. Né? O que a nossa família vai produzir de melhoria aqui nessa sociedade? Eu acho que isso acontecia lá no século II, né? Tipo, quando eram assim, os feudos, né, talvez. E ainda já era ruim, né, bagunçar. Bom, entenderam essa ideia? Então, assim, pensar no futuro da família como família e pensar no futuro da família em relação à sociedade. Né? Então, quando eu falei para meu pai que eu queria fazer diplomacia, né, ao invés de ele falar que era difícil, eu sempre falava, pô, que legal, isso pode ajudar o país a ser melhor. Né? Olha que leitura, né? Então, assim, por que não faz odonto, que eu já sou dentista? Mas, pô, mas eu queria fazer diplomacia, eu ia fazer o Brasil se relacionar melhor, né? Com não sei o que, entenderam? Então, de alguma forma, cabe uma consciência no discurso, pelo menos, para a gente aprender, porque começa pelo discurso, depois pela atitude. Nunca começa pela atitude. Né? Sempre discurso, pensa,
discursa e faz, né? A sequência é essa da ação, né? Então, que a gente consiga, de alguma maneira, pensar na nossa família como um pedaço do todo. Então, a nossa família, eu só penso isso no máximo na reunião de condomínio, né? Que a família está ali, o condomínio, a gente tem que parar de, né, cuidar para o gato não sair, porque não pode gato na rua, aqui a criança não pode jogar bola no vidro do vizinho, né? Isso eu até penso, né? E normalmente a gente consegue pensar isso, mas não muito mais que isso. Então, qual é o impacto da família? O que essa família vai fazer por essa cidade? Como que vai ser, né? Normalmente a gente não pensa isso. Mas eu nem sou tão importante assim para pensar o que eu vou fazer pela cidade, não, né? Vamos pensar em quantas pessoas fizeram várias coisas importantes, surgiram de famílias que nem sobrenome eram, né? Nem sabia quem era o sobrenome. Então, assim, não é só as famílias que já são importantes que geram fatores importantes para a cidade, tá? Legal? Beleza? Então, isso é o impacto que a gente vai ter mudando dentro do núcleo familiar, de uma certa forma reverberando na sociedade. Fomos bem? E aí uma pergunta importante, que é o seguinte: família é sempre fruto de um planejamento, na opinião de vocês? O que vocês acham? Vocês acham que planejaram tudo certinho, assim, com quem vocês estão, os filhos, com quem já casou, com quem já descasou? Isso tudo estava planejado? No planejamento reencarnatório, ó, vamos ampliar a visão aí. A família foi planejada, bonitinha, sempre é fruto de um planejamento. Então eu planejei casar com a Maria, mas na 8ª série apareceu a outra, Fabiana, sei lá, inventei 2 nomes agora, né? Arranjei confusão, né? Então, ainda bem que não é nome com história, né? Porque às vezes vem um nome na cabeça com história, daí já, a história, né? Mas não tem nem Maria nem Fabiana na história, ainda bem. Então, aí casou com a Fabiana. E a Maria, que estava planejada? A Maria casa com o José, né? A vida segue. Assim, não tem isso, que eu planejei, vai casar com aquela pessoa enquanto não encontrar. Pô, planejei, mas a pessoa nasceu no Japão. Eu fui para o Japão só com 37, já estava no 2º casamento. Então, não adiantou ela nascer no Japão. Você, né, errou de hora de escolher, eu quero nascer aqui, errou, né? Virou, o globo deve ter girado e nasceu do outro lado. Então, assim, de alguma forma, as coisas não são tão planejadinhas assim. Pode ser? Claro que pode. Planejou, acertou a geografia, nasceu na época certa, os pais engravidaram certinho, bonitinho, né? Então, assim, eu nasci na mesma maternidade, no mesmo dia de uma menina que eu me apaixonei com 15 anos. Era para ser, era óbvio, a gente nasceu na mesma maternidade, né? Entendeu? Não é isso? Não foi. Né? Mas olha só, a gente planejou tudo certinho. A gente nasceu na mesma cidade, na mesma maternidade, no mesmo dia, com 40 minutos de diferença. E depois, aos 15 anos, a gente descobriu isso dentro da sala de aula. Era para casar, não era? Não foi. Entendeu? Então, assim, acertou a geografia, mas não acertou a vontade de andar junto. Diga. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Professor, eu me lembro que, assim, não uma pessoa específica, mas eu lembro muito da história de, por exemplo, um filho precisaria, um espírito está vindo reencarnar numa estrutura de uma mãe super protetora. Não significa que a mãe vai ser Juliana, perfeito, mas que vai ser uma mãe super protetora. Então, vamos supor que eu tenho que pensei em trabalhar 3 tipos de frentes nessa encarnação em termos de relacionamento. Perfeito. Com uma dessas 3 frentes de homem, eu vou engrenar, com fé em Deus. É isso aí. Mas é isso aí. Ó, mas é essa sua visão tá muito boa de reencarnação. Olha só, na prática é assim, ó. A gente tem que buscar psiquicamente, à medida em que a gente está planejando a reencarnação e se organizando para reencarnar, as nossas necessidades em relação ao que a gente tem de limitação. E aonde eu vou poder usar a minha habilidade, né? Então, assim, quais habilidades eu já tenho? Onde eu vou poder usar? Qual tipo de sociedade está precisando disso? Quem vai ser a pessoa que vai fomentar isso? Então, vou nascer de pais que fomentem isso. Então, de uma certa forma, mas não é o pai, o José, esse espírito, entenderam? É bem o que você falou, tá perfeito. Então, assim, mais ou menos um arranjo do que eu preciso. Olha, eu preciso de uma família que estimule o estudo, porque eu quero, né? Eu tenho um propósito de dar aulas, tá? Então é legal nascer numa família que tenha professores, né? Então, beleza. Mas pode ser qualquer um, não precisa ser exatamente aquela. Acaba que, por afinidade, a gente acaba atraindo e sendo atraído por espíritos que a gente já tem alguma sintonia, mas não necessariamente. Certo? Ok? Muito legal. A visão é exatamente essa que você falou. Então, quanto planejamos, né? Só para complementar. Planejamos exatamente... Como é seu nome? Luana. O que a Luana falou. Nós planejamos o contexto.
A gente não planeja assim, olha, vou nascer com a Ana Amélia ali de minha mãe, que vai ter nascido da Dona Arina, que era assim, que nasceu da Dona Paulina, né? A gente não planeja esse nível de detalhe. Em alguns casos, quando tem um espírito muito conectado com a gente vem fazendo muita coisa junto, a gente acaba, de alguma maneira, se atraindo ou para a família ou para fazer algo parecido, ou seja, vai cair na mesma escola, vai cair no mesmo centro espírita, vai cair na mesma fundação para trabalhar, vai cair na mesma empresa, vai cair no mesmo projeto, né? Não deu nada certo, mas seu filho casa com a filha da pessoa, né? E aí junta as famílias, e aí você, que legal, né? Então, mais ou menos assim. Então, é bem essa visão, tá? Bom, e aí a gente vai para o tema que é o relacionamento em casa, né? Então, efetivamente, gente, quando a gente fala do relacionamento em casa, agora a gente está dentro do elemento simbolizador do núcleo familiar, casa, né? Então, a nossa casa. Normalmente na nossa casa é quem casou, quem mora junto, quem, né? Não precisa casar efetivamente, mas quem está lá morando junto, e os filhos ou os pais, dependendo da idade ou da situação de saúde e tal, às vezes também, né? Junta tudo. E então, efetivamente, esse relacionamento em casa depende de um tema muito importante, que é a compreensão do outro. Quanto eu compreendo o outro, né? Qual o meu nível de entendimento da limitação do outro? Qual o meu nível de percepção de até onde o outro pode ir? Qual o meu nível de empatia para entender o olhar das coisas com o olhar do outro, né? Isso é muito difícil. Acho que esse é o maior desafio da vida em família, né? Olhar com o olhar do outro, entender o mundo pelos olhos do outro, né? Que é a empatia. Isso é muito tenso. Somos espíritos individuais e temos trajetórias próprias. Mas poxa, nasceu da mesma mãe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque são espíritos individuais. Só passaram pela mesma barriga, não tem nada a ver. Nada a ver. Nunca se encontraram no planeta. Primeira vez em 100 mil anos que se encontram esses dois na mesma casa. Vão ser diferentes, né? Então, assim, cada um de nós tem uma quantidade de variáveis infinita para ser diferente, em todos os aspectos, né? Em todos, desde as últimas vidas até essa própria vida. Então, eu nasci em 78, minha irmã em 82. Em 78, meus pais estavam numa condição, que era o quê? Ai, meu Deus, estou grávida, vou ter que casar, né? Minha irmã, planejado, a segunda filha, por Nando ter uma irmã, né? Olha a diferença. Só esse contexto já muda totalmente. Como eles lidaram comigo no susto e como eles lidaram com a minha irmã no planejamento. Completamente diferente. Isso já gera todo um movimento completamente diferente. Então não dá pra gente achar que tudo é simples pelo fato de ser da mesma família. Não faz sentido vocês irmãos brigando desse jeito. E o que tem a ver? Né? Porque irmão não vai brigar? Não vai ter diferença? Não vai precisar se entender? Não vai precisar negociar a forma de ver a vida, o mundo? Então isso é importante, tá? Lembrar que, independente do contexto, né, da família, da consanguinidade, nós somos indivíduos e temos trajetórias próprias e reagimos diferente por N protocolos pessoais, por N tendências, por N predisposições pessoais em relação a tudo que acontece. Então tá dois irmãos gêmeos de frente para um fato e cada um lê o fato de uma maneira diferente, porque cada um tem sua história. Ok? Fomos bem? Tranquilinhos? E aí, gente, existe uma coisa importante que é as dificuldades para viver em família sendo indivíduo. Lembra que eu falei lá no início, né? A gente veio do cardume, veio do coletivo. Conseguimos, agora vou encarnar como ser humano. E aí inventam que a forma da gente desenvolver a amorosidade e a afetividade é vivendo no coletivo de novo. Junto, grudado, nascendo grudado por um cordão umbilical numa pessoa. Tipo, é muito tenso isso como indivíduo, né? Essa relação de nascer na dependência, de nascer sem conseguir andar, sem conseguir comer. Isso tudo gera um problema contrário à ideia da individualidade, né?
Porque eu nasço dependendo, né? Se minha mãe não me der de mamar, eu morro. Olha que experiência doida. A gente já teve essa experiência lá como mamífero, mas não teve isso consciente. Agora a gente é indivíduo. Agora eu quero ser eu que me mando, eu que me resolvo, né? Mas eu nasço dependendo. Por quê? Porque isso vai criar laços, vai me colocar num lugar de entender a necessidade da relação com o outro, vai me colocar na necessidade de troca, tanto de energia quanto de aprendizados, tá? E aí, gente, uma coisa fundamental é a resiliência. O que é resiliência, né? Resiliência é uma propriedade física das coisas que é enverga, mas não quebra. Basicamente é isso, igual a música, né? Então, assim, você enverga, mas não quebra. É quanto você tem capacidade de se esticar sem estourar, né? Isso é resiliência. Então, é quase igual paciência, né? Mas não é. Porque é quanto você consegue... tá bom, é ceder, né, sem estourar. Então isso é uma qualidade muito importante, mas não pode se confundir com anulação. Resiliência não é anulação. A gente pode ser resiliente, a gente pode, né, envergar sem quebrar para deixar passar um pouquinho, mas se eu ficar envergado o tempo inteiro, eu entorto, né, e não volto. Não vai dar certo. Então tem que ficar atento que resiliência é uma propriedade que vai e volta, né? Se eu estou entortado faz 10 anos porque a pessoa está usando um espaço aqui, ó, tem algo errado. Dá um empurrão, né? E anda para frente, né? Entenderam, né, a dica, né? Bola para frente. Então, assim, na prática a gente tem que ter resiliência. Resiliência é estica e volta, entorta e retorna, né? Se eu tive que ficar abaixado uma vez para a pessoa passar por cima, beleza, mas se eu tiver que passar a vida inteira abaixado, tem alguma coisa errada, né? Então, isso é importante, né? Simbolicamente aí, acho que deu para captar as metáforas, né? Outra coisa, paciência, né? Paciência é quando a gente espera para de forma não reativa, né? Então, nesse momento, ok, certo. Tá bom. É diferente de resiliência, né? Resiliência eu estou entortando. Paciente é ok, vou aguardar, né? Eu estou ali em paz, né? Estou ali comigo, ok, tá bom. Da mesma forma, isso não pode me transformar numa pessoa sem reação, né? Então, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter resiliência, mas eu tenho que ter atitude e tenho que me colocar no meu lugar, né? Eu acho que esse exemplo de abaixar é bem legal. Então, assim, eu posso abaixar uma vez para a pessoa passar, ok. Mas se eu tiver que ficar abaixado o tempo inteiro, não vai dar certo, né? Não vai nem fazer bem. Compreensão, né? Então, quando a gente fala de viver em família sendo indivíduo, eu tenho que compreender o outro como indivíduo para que eu seja compreendido como indivíduo. De alguma maneira, passa por eu entender o momento do outro, entender a limitação do outro, entender que o outro não sou eu e não vai ser eu, nunca. Isso é muito difícil. Eu acho que isso, para mim, foi o maior desafio, que é assim, eu sempre fui muito acelerado. Então, eu não entendia quem não era acelerado, principalmente as pessoas muito próximas, porque não fazia sentido a pessoa ser lenta, né? Então, não é possível, né? E eu lá 200 mil por hora. Então, assim, não era a pessoa que era lenta, era eu que era fora da curva na aceleração. Então, eu tinha que, ok, eu consigo me manter fora da curva aqui, voando, tudo bem, mas eu não posso querer que todo mundo voe, né? Porque o voo tem risco. Será que todo mundo quer o risco, né? O voo tem abrir mão de várias coisas. Será que todo mundo quer abrir mão de várias coisas? Inclusive, várias coisas que eu abri mão quando era mais novo porque voava demais, eu recuperei depois e falei, opa, isso daqui eu não quero mais abrir mão, eu preciso disso, né? Então, assim, de uma certa forma, isso é um aprendizado que é compreensão do outro. Como eu vejo o outro na relação familiar. Como eu compreendo a limitação de um filho de 14 anos. Né? Como eu compreendo a limitação de um filho de 8. Como eu compreendo a limitação de um avôzinho de 90. Né? Qual é a minha dose de paciência necessária, né? Com uma pessoa de 90 anos para falar sobre alguma percepção do mundo moderno, né? Porque eu tenho que olhar com o olhar dele, né? Não tenho como fazer a pessoa olhar com o meu olhar. Eu posso dar minha opinião, posso trocar, mas eu tenho que respeitar o olhar dele, tá?
E por fim, gente, uma palavra fundamental nas relações familiares é respeito. Ou seja, entender que o outro tem o espaço dele e eu tenho o meu. Entender que ele tem a opinião própria, que ele tem a verdade própria, que não existe uma verdade única, que a minha verdade serve para mim, não serve para todos. Ou seja, a minha verdade serve para mim, não serve para você. Agora, se a gente conversar bastante, perceber que das minhas verdades umazinha é comum, serve para os dois. Mas na prática, cada um tem a sua verdade. Passou o planeta da verdade absoluta, né? Isso já foi, né? Isso já é século passado. Hoje, a real cada um tem sua verdade. E existe uma ética coletiva que a gente tem que pôr nossa verdade para a prova. Né? Minha verdade passa na ética coletiva? Ok. Não passa, tenho que analisar. Porque eu vivo em sociedade. A não ser que eu queira me mudar para Chapada e vou morar embaixo da cachoeira lá. Aí eu posso ter a minha ética. Né? Ali sozinho, sem interferir em nada e nem ninguém. Né? Só eu e a natureza. Ainda assim, vou ter que respeitar as leis do meio ambiente, que eu estou sujeito. Né? Então, de alguma maneira, o respeito passa justamente por um processo que a verdade é a de cada um, desde que essa verdade não atinja, né, o coletivo. Ok? Fomos bem? Tranquilos até aqui? Digue. Professor, eu entendi, concordo com tudo que você falou, mas quando você começou com a construção de que a gente é um indivíduo, que a gente tem que ser individualizado, eu fiquei na dúvida o Espiritismo fala que a gente deve continuar vivendo nesse mesmo tipo de estrutura familiar, ou a gente deveria ter um tipo de estrutura familiar diferente, com afastamento maior, ou seja, com a individualização maior, com a convivência menor? Legal. O Espiritismo não fala nada, né? Ele não fala assim, você tem que ter a família A, B ou C, né? O Espiritismo, de uma maneira como é praticado aqui na ULI, inclusive, que é uma leitura atualizada do Espiritismo, não vai dizer regra nenhuma, tem princípios e a gente vai usar os princípios para criar nossa verdade. Então não vai ter uma regra para a gente seguir, senão seria algo dogmático. Né? Não é isso. Mas a gente entende que sim, precisamos nos individualizar nessa proposta de entender como é o convívio com o outro. Né? Então, não é sendo subserviente, não é subjugando as pessoas dentro da família, não é um mandando e outro obedecendo, espírito lidando com espírito. Meu filho de 3 anos, minha filha de 15, minha filha de 18, são espíritos como eu, que podem ter muito mais maturidade do que eu, inclusive. Só que nesta vida, neste momento, estão sob a minha tutela até terem condições de usar todo o potencial que eles têm como espírito. Mas a ideia é que a gente trate dentro da família espírito como espírito, né? Não como posse. Então, quando minha mãe fala que eu sou filho eterno, ela está errada. Eu não sou filho eterno. Sou filho dessa vida. Se for legal e quem sabe a gente se encontrar depois, eu até topo. Mas o nosso contratinho é nessa vida. Eu não posso querer que seja eterno, senão vai virar obsessão, né? Vai ficar grudado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, nessa perspectiva a vida em família é uma vida em sociedade. Tal qual é com o meu vizinho, tal qual é com o meu colega de trabalho, tal qual é com meus colegas aqui da ULI. Mas e qual... Você quer dizer, então, que seus amigos aqui da ULI é igual a sua mãe, pai, filho, irmão? É até um pouco mais próximo, porque meus pais estão a 3.000 quilômetros. Eu convivo mais com as pessoas daqui do que com meus pais nesse momento, nos últimos anos. Então, de uma certa forma, a gente cria vínculos tal qual. Mas não nasci da barriga de ninguém daqui, nasci da barriga da minha mãe, que está lá, querendo o filho eterno. Né? Então, nós vamos ter que conversar, porque não vai rolar esse filho eterno. Entenderam isso? Então, é nesse sentido. Tá? Então, a ideia é para a gente sim experimentar o núcleo familiar como um núcleo muito justinho, muito apertadinho de experiência de afeto, de amorosidade, mas sendo indivíduos. A gente vai falar muito aqui na ULI de autodeterminação, né? De autonomia, de religião pessoal, ou seja, a gente está saindo de um coletivo e indo para o individual, né? Para eu me sentir indivíduo, para eu me autodeterminar. Tá? Oi, boa noite. Eu penso assim que a individualização nos capacita para viver como indivíduos dentro da família, que é esse núcleo que você fala mais apertadinho, e também para vivermos como indivíduo na sociedade. Perfeito, muito boa essa fala. Eu acho que a individualização, ela não só, eu acho que eu não colocaria como capacita, porque capacita vem de fora para dentro, mas a sua fala tá ótima. Eu colocaria assim, a individualização potencializa o que a gente já tem, para poder fazer tudo isso que você falou, né?
Então veja assim, nós nos tornamos hábeis, e aí sim eu concordo com o Capacita, para reconhecer o que somos como indivíduos e que podemos, que não precisamos que um pai defina, um marido defina, um chefe defina, uma religião defina, ou seja, eu vou definir, porque eu me autodeterminei. Show, é isso aí, é muita potência, o espírito é uma potência muito forte e precisa troca. Ótima fala. Esse reconhecer a potência que somos como espírito imortal é parte da autodeterminação e tem que entender que isso tem que ser trocado. A vida em sociedade vai fazer com que a gente troque e cresça, né? A vida isolada vai fazer com que eu me reconheça e imploda de uma certa forma, né? Eu não daria conta de morar na montanha meditando pela paz mundial, eu explodiria a montanha, né? Plínio foi para a Chapada meditar por 3 anos, 5 anos, terremoto na Chapada, é Plínio fazendo alguma coisa lá, não daria certo. Mais ou menos isso. Bom, dentro do relacionamento em casa tem uma coisa importante que é ceder para conquistar. Não tem como nós trocarmos, fazemos um convívio no caminho do, né? Que lembra aqui da minha família aqui, ó, né? A, B e AB aqui no meio, né? Não tem como sem cessões, sem concessões, né? Então nós precisamos, porque ceder é reconhecer o outro e reconhecer a minha limitação, né? Então eu vou ceder aqui porque isso eu não sei, eu vou ceder aqui porque nisso eu não sou bom, eu vou ceder aqui porque nisso você precisa de espaço, né? Eu vou abaixar aqui para você passar porque eu sei que hoje você precisa passar aqui por cima e amanhã eu vou estar em pé e você vai ter que passar do lado, então aprenda com a passada por cima hoje que amanhã é pelo lado, né? Entenderam isso? Então assim, é se colocar também, porque existe uma coisa muito arriscada na relação familiar que é se anular. Tem várias relações familiares onde uma parte está anulada, está falando sim senhor, sim senhora, está tudo bem, vou dar conta, mas não é isso. Família não é isso, né? Família não tem essa proposta. Ah, mas eu nasci, é de sangue, né? Eu casei, agora vou até morrer. Vai morrer antes desse jeito, né? Então assim, a gente tem que pensar que o nosso modelo de sociedade hoje já permite. Minha bisavó, eu entendo ela dizer que casou e ia até morrer, né? Minha filha eu não entendo, né? Não faz sentido. A sociedade hoje é assim, fica enquanto tá bom, né? Mantém as coisas enquanto funciona, se esforça no que é viável, mas não deu, não deu. Esse é o modelo, na verdade. A realidade é outra, é um relacionamento de troca. Se não tem troca, tem algo errado, né? Se um está puxando mais que o outro, em alguns momentos até concordo, porque precisa, né? Dependendo do momento, mas em geral tem que ser proveitoso para os dois lados, pai, filho, irmão, avô, tio, periquito, papagaio, marido, mulher, companheiro, né? Tudo que for, certo? Viver bem em família é melhorar o relacionamento interpessoal. Gente, é a melhor escola de relacionamento interpessoal, a família. São horas a fio juntos, né? Dividindo questões financeiras, políticas, regras, controle, poder, tudo isso se pratica dentro da família. Olha o exercício de poder que tem um pai sobre um filho, né? Se não estiver preparado, ele vai ser um poder autoritário, geral, vai dar tudo errado, né? Quando chegar a 13 anos, o filho vai fugir de casa, né? Tipo, né? Então assim, a pessoa vai despirocar, não dá, não deu, não funciona. Então, de alguma forma, a gente tem que pensar que o treinamento que a gente tem dentro desse lugarzinho chamado casa é um super mestrado de relacionamento interpessoal. É onde a gente pratica todas as questões de relacionamento interpessoal, né? E se a gente é bom ali, a gente vai ser bom na sociedade. Não tem como ser diferente. Se eu sou ruim de relacionamento interpessoal na família, eu vou bugar no trabalho, eu vou bugar na escola, vai dar errado, porque eu não sei. É uma habilidade que eu não desenvolvi e que eu tive uma oportunidade de desenvolver dentro da família, né? Ok? Fomos bem? E aí, gente, é fundamental entender as diferenças da individualidade de cada um, porque tem gente que vai ser razão e tem gente que vai ser emoção, né? E aí só um polozinho só para pensar, tem vários outros polos. Mas se eu não fizer isso de uma forma adequada, eu vou cair numa questão que eu sempre pergunto, e eu aprendi isso um pouco nesse meu relacionamento atual, né, com a minha esposa, que é assim:
Eu ainda não sou tão bom, às vezes eu tento ter razão. Mas assim, eu já penso, assim, pô, será que a gente precisa estar nessa discussão? Né? A gente precisa da razão ou da felicidade? Eu preciso acalmar aqui, curtir meu final de semana, eu vou ficar discutindo o final de semana inteiro sobre esse problema, né? Ainda não sou ruinzinho nisso, não é todo dia que funciona. Mas é um esforço, é um método, né? Ou seja, a gente não precisa ter razão, porque a gente não tem que provar nada para outra parte da família. Eu não preciso ter razão entre eu e minha filha. Eu tenho as minhas visões, ela tem as dela, e a gente vai discutindo. O que eu tenho de papel como pai? Eu tenho que cuidar do risco até que ela não possa avaliar. Depois que ela possa avaliar, é com ela. Né? Não é por minha conta, é por conta dela. Agora, eu vou deixar uma criança de 2 anos decidir quando atravessar a rua? Não. Vai ser pego na minha mão, a regra é essa. Até que você tenha maturidade para julgar se dá para atravessar a rua ou não, você vai atravessar de mão dada. Ponto final. Esse risco eu não posso dar para ela. Mas eu posso deixar ela escolher a roupa que ela vai sair? Ficou na dúvida, né? Será que eu posso? Vamos lá, esse é um exercício bom. Eu passei por isso com a minha filha. Posso deixar a minha filha 3 anos, então. Com 3 anos, minha filha pode escolher a roupa que ela vai sair? A cor, o que vai vestir. Então, minha filha saía com um tênis azul e um vermelho. Né? Tá tudo bem? Depende. É a decisão de cada um. Mas ela sim, na minha opinião, pode e deve. Porque se ela se sente bem com tênis azul e com vermelho, é problema dela. Para mim, estava ridículo. Né? Assim, sabe, ela pegava assim, uma roupa de cada dos conjuntinhos que tinha no cabide. Né? Minha esposa ficava um pouquinho nervosa nessa época. Né? Aí, não, deixa ela. Aí ela começou a perceber que as pessoas olhavam e falavam: Júlia, você vestiu o tênis errado. Dela, eu quis. Mas é tão chato ter que ficar explicando que ela começou a vestir o certo. Né? E aí um dia, a gente estava no sul, né? A gente é do sul. E aí a gente estava em Santa Catarina e estava previsão de 3 graus. E ela já devia estar uns 14, 16. E ela ia sair de camiseta. E aí, o que um pai e uma mãe faz nessa hora? 3 graus de previsão, hora que a gente voltar, e nesse momento 16, que não é fim do mundo para o sul, mas já é frio. Mas ainda não é um frio assim, ai meu Deus, tá frio. Aqui já é frio de, ai meu Deus, né? Pronto. E aí, faz o quê? Júlia, põe a roupa, camiseta. Júlia, 16 graus, todo mundo de blusa, né? Touca, gorro, né? Assim, guardado para usar a hora que der 3 à noite. E aí, faz o que com a Júlia? Leva a roupa. Entenderam isso? É isso que você tem que fazer de melhor. É isso que eu fiz e foi muito legal. Por quê? Porque eu, como pai, tenho que proteger ela do risco que ela não está enxergando. Mas eu não posso tirar a autonomia dela de aprender. Ó, a gente saiu. Nesse dia, eu gravei isso muito, porque essa é uma cena para mim muito legal de autonomia e de relação pai e filho. A gente saiu da porta, eu tudo bem, de blusa, 2, né, mais jaqueta, mais luvinha no bolso e gorro para a hora que esfriasse mais um pouco. A Júlia assim, ó. Pai, tô com frio, dá para voltar? Aí eu abro a mochila e falo, tá aqui sua blusa. Olha que ganho que a gente tem aí. O pai virou o herói. Não teve uma discussão, que poderia ser um surto, que era, na minha época, como pai e filho, era um surto, porque você não vai sair sem camisa, vai ficar, então não vai. Isso acontece até hoje, não é no século passado, não. Né? E aí foi, ok, quer ir de camiseta? Legal, Júlia. Catei uma blusa sem ela ver, guardei na mochila e vamos lá. Não deu, sei lá, 2 minutos para ela precisar da blusa. Era óbvio. Ela tem esse julgamento racional para fazer nesse momento? Não. Eu tenho como adulto. Eu tenho que empurrar a blusa e enfiar água ela abaixo, fazer ela sair mal-humorada e a saída que era para ser uma diversão virar um surto? Não. Eu saio com a blusa, garanto o risco guardadinho aqui. Deu frio? Blusa. Nossa, muito obrigado, você é incrível, você tem tudo na sua mochila. E podia ter sido o pai surtado que enfiou uma blusa goela abaixo na criança. Entenderam? Estraga o dia de todo mundo, às vezes estraga a saída. Já vi várias vezes isso acontecer em várias famílias. Então, assim, isso vale para tudo. Vale para o casamento, vale para o pai, vale para o irmão, vale para o filho. Né? Por quê? Porque a gente pode, de alguma maneira, assumir o que cabe a gente. Mas não posso ficar impondo. É óbvio que ela não podia sair de camiseta. Então eu tenho que garantir que ela tenha uma blusa quando ela passar frio, senão eu vou ter que voltar, porque ela vai passar de pneumonia até as 10 da noite, com 3 graus de camiseta. Né? Mas ela ganhou uma autonomia ali que ela tem para a vida inteira.
né? É uma criança de 3 anos que aprendeu que quando tiver frio tem que sair de blusa. Por conta própria. Não um pai socando a blusa na cabeça da criança, entendeu? Isso é muito legal pensar dessa forma para tudo, não só para filhos. Boa noite. Eu entendo isso que você está falando porque existia um risco de ficar doente, porque estava um frio e tudo mais. Mas se for uma ocasião social que ela não entenda e que você também não tem assim como passar para ela, por exemplo, ela tem que ir num restaurante mais arrumado ou então num casamento e aí ela quer ir de calça jeans pro casamento. A minha filha iria de calça jeans pro casamento. Entendi. Né? Aí é a escolha. Né? Porque para mim é assim... A primeira coisa era na portaria, a pessoa fala assim, ó, não dá, não entra, né? Eu passei por isso, eu fiz algumas coisas assim, não entra, entendeu? Mas aí é de cada um, entendeu? É de cada um, né? Porque isso vai cair, né? Eu tenho 43, eu vim de um modelo Curitiba, né? Eu estudei em Curitiba, onde se usava terno e gravata para trabalhar. Hoje eu estou fazendo reunião que eu faria de terno e gravata de exatamente assim, ó. Né? Camisa xadrez, calça jeans e tênis, para uma reunião que eu só entraria de terno e gravata 15 anos atrás. Isso é convenção social, né? Então tem gente que ainda vai de terno e gravata, mas como eu saquei que já dá para ir assim, eu me sinto muito mais confortável indo assim, né? E vai ser mais legal quando eu puder ir de bermuda, porque a gente mora num país tropical e eu estou no trópico quase, né? Salvador. Então vai ser mais legal ainda, né? Mas ainda não dá, está muito exagerado. No primeiro casamento que ela entrar, ela vai ser a única daquele jeito. Ou ela vai achar o máximo por ser diferente, ou ela vai falar, putz, preciso me adequar aqui para não me incomodar. Ou ela nunca mais vai no casamento porque ela não gosta daquele estilo. É a autonomia, entendeu? Serve para o marido, serve para a esposa, serve para o companheiro, serve para tudo. Né? Então, assim, de alguma maneira... Quer ver, ó, toalha jogada no chão do banheiro. Alguém tem problema com isso? Depois que toma banho, toalha jogada, roupa jogada, né? Todo casal tem problema com isso em algum momento da vida, né? Mas é uma convenção. Se me incomoda, de alguma maneira, eu falo, olha, pô, não dá pra gente, põe um cesto aqui, ó, pra pôr a roupa depois que usar, né? Depois que tirar o calçado, não dá pra pôr no lugar, me incomoda. Eu vou conseguir mudar essa pessoa? Não vou. Pra ela não incomoda, pra ela o chinelo tem que estar na porta, porque ela vai usar quando sair, né? E aí, faz o quê? Eu ligo pro negócio e caso com alguém que sabe guardar o chinelo no armário, ou eu convivo com o chinelo da pessoa ali e o meu vai estar guardado. São escolhas, convenções, né? Mas o relacionamento passa por isso. Se é ter razão, ser feliz, né? Para mim, o chinelo é guardado no armário. A roupa é dobrada e arrumada por cor no armário, né? Para a pessoa é jogada ali para ficar mais prático, né? Pega do varal mesmo e já sai. E aí? Faz o quê? Né? São convenções. Dá para conviver? É só roupa, tem coisa mais legal. Beleza. Não dá? Troca. Pensa em outra forma. Né? Ou ela troca de roupa e vai na roupa certa, ou ela nunca mais vai no casamento porque é chato, porque tem que ir de social. Né? Professor, bacana isso que você trouxe da sua filha, que você já fez desde o início, né? Eu queria trazer rapidinho meu depoimento com o meu pai, que foi a mudança possível ao longo do nosso relacionamento. Então, quando eu tinha 5 anos, ele sofreu um acidente de carro, e aí, desde então, ele passou a ser deficiente, então ele tem alguns problemas de memória, na fala, no caminhar, e eu era a clássica jovem adolescente que culpava ele por todos os problemas da minha vida. Sim. E ele estava sempre bagunçado, falando alto, e aí, há uns 10 anos atrás, quando eu reconstruí meu relacionamento com ele, a gente vai no mercado, ele vai empurrando o carrinho, cantando música alto para o mercado todo ouvir. E eu faço, meu pai, essa música não. Troca a música. Ao contrário da sua filha, quando ele vai, qualquer médico, ele quer botar uma roupa social inteira. E aí meu irmão briga, minha mãe briga, eu faço, bora, meu pai. É a calça cinza com cinto marrom, com o sapato preto. Tá super folgada a roupa que você quer ir, vai. Então... aceitar. Show, esse é o jeito dele, a forma que ele quer ir. Só que a grande questão é, muitos anos da minha vida, eu estava balançando isso aí errado, e nesse detalhezinho aí a gente conseguiu junto construir e melhorar um pouquinho nosso relacionamento. Parabéns, show de bola. Isso é um exemplo incrível, porque assim, é a gente se adequando de uma certa forma ao outro naquilo que não me prejudica em nada, né? Então, assim, eu sou da época que a criança fazia o banco para a família. Então, eu fazia o banco para o meu pai. O que é fazer o banco? Meu pai era dentista, então eu saía da escola, passava no consultório, pegava um envelopinho com dinheiro, com cheques, essas coisas, e levava no banco. Isso era assim, né? A criança fazia isso antigamente. Não dá mais hoje, né?
Então, assim, eu pegava a bicicleta, colocava a mochilinha, né, com o malotezinho para levar para o gerente, entregava para o gerente processava tudo lá para ele, beleza. Eu era o app, né, o app do Itaú, né. Beleza. Só que tinha uma regra na minha casa, não podia ir no banco de shorts. Minha mãe me exigia que eu fosse no banco de calça, porque no banco não podia. Então eu saía do treino, tinha que ir em casa trocar de roupa para poder ir no banco. Então era um saco para mim isso, porque tinha que ir de calça. Porque para ela, filho dela, no banco de bermuda não fazia sentido, mostrando as pernas, entendeu? Então olha que loucura, são convenções, né? Eu acho que essa coisa de ser pai e mãe tem muito disso. No seu exemplo com a sua filha, era uma questão de proteção até de saúde, né? No meu caso, meu filho foi se alistar. A gente mora em Estela. Então, a vida dele é bermuda e chinelo quando usa chinelo, né? E aí, ele foi se alistar de bermudão, bem floral mesmo, e chinelinho havaiana. Eu falei, tá, você vai se alistar assim? Minha mãe, claro que eu vou assim, as pessoas devem, aquela história toda, né? Eu falei, tá bom, meu filho, você vai se alistar assim, você vai se alistar assim. E aí eu estacionei em frente lá, a Maralina, ele desceu, eu não fui embora, porque eu já sabia que ele me ligar, fiquei em frente, ali tem um supermercado, não deu 10 minutos, ele me ligou, mãe, você está muito longe? Eu falei, não, Tavis, eu estou aqui lhe esperando, porque eu tenho certeza que você não vai conseguir se alistar assim. Pô, mãe, passei um mico, tive que voltar para o fim da fila, o cara me deu mó não sei o quê, eu falei, ótimo, Tavis, então assim, amanhã você vai ter que vir de ônibus, porque a carona era só hoje. Amanhã não teria carona. E tem uma outra coisa também, assim, que ele passou um tempão com muitas gírias, né? Véi. Acho que ele não sabia nem mais falar o português. Eu falei, filho, isso vai ter um problema na sua vida. Hoje ele faz engenharia civil e ontem ele fala, mãe, você precisa me ajudar. Eu falei, como assim te ajudar? Eu preciso parar de falar gíria. Não está dando para conversar reunião, com os engenheiros, né? Na reunião. Eu falei... Pois é. Então, você acha que tem coisas que o pai orienta, mas deixa a vida dar um ajuste. A gente vai se adequar, vai chegar uma hora que a gente vai se adequar, conforme a gente quiser, porque ele também podia, né, desopilar e virar hippie para sempre, sei lá, né? Então, mas a mãe rezou tanto que ele virou engenheiro. Olha, assim, lá em casa é mais ou menos assim também, que eu sei. Gente, a compreensão das diferenças, para completar o que a gente está falando. A empatia como exercício de troca de perspectiva, né? Como que faz? Né? E isso é uma coisa que, para mim, foi muito marcante, porque eu tive uma vida de conflito quando adolescente, bastante séria, assim, que eu era realmente um pouquinho difícil, né? Só um pouquinho. Eu era o caos, na verdade, desde criança. Mas, assim... com pais extremamente autoritários. Então, uma criança extremamente, né, querendo ser ela e pais autoritários, explode a relação, né? E aí eu fui fazer um modelo completamente diferente de troca de perspectiva com a minha filha, que é, qual é o olhar de uma criança de 2 anos? Qual é o olhar de uma criança de 4? Qual é o olhar de uma criança de 6? Entenderam? Então, assim, na hora de eu determinar algo, tirando a ideia do risco, que foi meu filtro, né? Então, o risco é por minha conta. O resto ela escolhe. Qual é o olhar dela? Né? De que forma ela vai conduzir? Então, isso a gente pode fazer com todo mundo. Pode fazer com a esposa, com o marido, com o pai, com o vó, com o tio. Né? Eu reduzi pra caramba os conflitos com meus pais quando eu comecei a olhar com o olhar deles. Qual é o olhar dele? Porque eu conheço ele, né? Eu estou há 43 anos com ele. Né? Sou filho dele há 40 anos. Eu sei alguma coisa sobre ele. Não sei tudo, porque não dá para saber tudo sobre a pessoa, mas... E se eu olhar com o olhar dele? Daí faz sentido o que ele está falando. Não faz sentido para mim. Eu não aceito. Mas com o olhar dele está tudo bem. Então, ok. Isso muda completamente a relação familiar. Se eu me coloco na perspectiva do outro. Né? Empatia. Empatia é basicamente você pegar o óculos do outro e usar. Me dá esse seu óculos aqui, deixa eu olhar o mundo com os seus olhos. Tá bom então. Isso que você falou faz sentido. Para mim não faz sentido nenhum. Mas para ele faz. Ponto final. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai descobrir que não tem conflito na vida. 0. Quando eu conseguir olhar com os óculos dos outros, morrem os conflitos. A vida flui. Porque nada lhe atinge. Não lhe atinge porque é do outro. Só vai lhe atingir o que é seu. Os conflitos e os movimentos são seus. Você vai evoluir muito mais rápido, porque você vai parar de gastar energia tentando mudar o outro. Quanto da vida vocês gastaram e a gente gastou tentando mudar o outro? O filho, o pai, o irmão, o marido, o periquito, o papagaio, o cachorro, o gato.
né? Namorado, namorada. Quantos relacionamentos a gente explodiu porque a gente queria mudar o outro, né? Então, assim, não faz sentido, né? Isso, eu lembro, eu tive uma namorada quando eu tinha, acho que 19 para 20, e ela falava assim, um dia ela chegou, a gente namorou pouquinho, assim, acho que uns 6 meses, mas ela falou assim, ó, não tem como namorar uma pessoa tão fria com a família como você. Eu falei, claro, ela ligava 3 vezes por dia para a mãe dela. A gente morava na mesma cidade e a gente era da mesma cidade. Então, 3 vezes por dia ela ligava para os pais. Eu ligava uma vez a cada 10, 15. Né? Que eu já achava muito. Né? Então, assim, no olhar dela, eu era uma pessoa extremamente fria. Ela ligava, imagine, se eu ligasse a cada 15 dias, ela tinha ligado 45, ela falou 45 vezes com a mãe dela, eu falei uma com a minha. Então ela começou a falar, meu Deus, vou estar casado com esse maluco, né? Como que vai ser com meu filho, né? Se meu filho me ligar 45 vezes em 15 dias, eu não atendo. Vai viver, pelo amor de Deus. 3 vezes por dia, imagine, né? Pô, você dá pra você viver aí, você tá precisando de algum, né? Tá precisando voltar pro ninho, né? Entenderam? Então, assim, são visões completamente diferentes, né? Da mesma forma que eu jamais conseguiria conviver com uma pessoa tão grudenta com a família assim, com 18 anos. Não dá, né? Tá? Então, pra mim não dá, pra ela dá. Pra ela, eu era um problema. Pra mim, ela era o problema. Então, é isso, cada um é diferente. Na aula 16, a Neusimar falou uma coisa que eu achei incrível, que eu acho que casa muito com isso que você está falando, né? Ela falou assim que a gente deve sempre pensar assim, quem é que me diz o que diz, né? Então ela bateu isso a aula toda, e aquilo ali ficou na minha cabeça. Sobre empatia também. É porque não é a coisa que te diz não é o a que fala, te fez. É o sujeito, é isso aí. Quem é essa pessoa e por que faz assim? Aí Perfeito, você começa a se deslocar, né? Parar de olhar para a fala, para o ato e pensar no sujeito. Ou seja, esse sujeito está falando isso por quê? Essa pessoa está agindo dessa maneira por quê? A gente vai compreender o mundo, gente. Né? Deve ser, pá, compreendi o mundo, não tem mais conflito. Isso. É difícil, viu? Não é fácil, mas é muito bom. A Melinha ali, ó. Se, por exemplo, nessa situação que você falou da sua namorada e você, se você enxerga para essa atitude dela como algo dela, que nem você faz com a sandália na porta de casa, você não continuaria com uma pessoa durante muito tempo da sua vida ignorando situações dela, da personalidade dela, para estar com a pessoa durante o tempo da sua vida? Sim, mas eu tinha 19 anos ainda, então nem tinha esse olhar. Entendeu? É isso mesmo. Sim, de uma certa forma, você tem que escolher o que é importante, né? Eu ainda tenho os conflitos, por exemplo, de organização. Eu sou chato com organização, assim, com a casa, com as organizadas, né? Então, assim, isso me incomoda, mas isso é importante numa relação, nesse momento. O que tem de positivo, o que não tem? Então, é você filtrar o que é importante e o que não é. Com 19 anos, você não tem filtro nenhum. É chato ou é bom e tchau. Né? E mas, analisar, em regra... e analisar até o quanto isso incomoda. Sim. Porque, né, numa relação, a gente vai conviver com isso. Não existe relação perfeita, né? E eu estou falando de uma forma geral. Entre amigos, na família. Então, assim, até o quanto isso me incomoda. A partir do momento que eu acho que se torna insuportável... Aí eu acho que entra o que Plínio falou, você segue sua vida, a pessoa segue a dela, porque senão vai ocorrer uma geração de conflitos. Sim. Né? Então aí tem que analisar e ver realmente o que é importante e até onde dá para conviver, porque senão também a gente não convive com ninguém, né? Não existe ninguém e outra perfeito. coisa assim, não deixar chegar no nível do insuportável, né? Isso. É pensar assim, isso é relevante? Né? Então assim, na minha relação de pai e filha, o que é relevante? Né? Então, isso é relevante, isso não é, beleza. O que não é relevante, tolera. O que é relevante, se discute, se equaliza, se negocia. Numa relação de namoro, de casamento, né? O que é relevante, se discute. O que não é, não é. Né? Então, eu tenho, por exemplo, um casal de tios meus, né? Que eles têm 2 banheiros, resolveram o problema. Né? Então, é um quarto com 2 banheiros. É um quarto com 2... É uma suíte com 2 banheiros. Cada um tem o seu. E aí eu não vou muito longe, não. Minha irmã e meu cunhado são assim. É isso aí, acabou o problema. Cada um. Resolveu Ou todos seja, os conflitos. Os conflitos estavam sobre a toalha, sobre a arrumação, sobre a roupa jogada. 2 banheiros. Né? Então, caso você seja muito crítico com o negócio,
tenha condições de ter uma casa com 2 banheiros no mesmo quarto, né? Já resolve. 2 casas, tem relacionamentos de 2 casas, isso aí. Com qual olhar estou vendo meus familiares? Gente, olhem para essa foto. Eu vou ficar aqui igual eles estão ali pra gente olhar, porque quando eu olhei essa foto, eu falei, essa foto é a aula. Né? Com qual olhar eu estou vendo meus familiares, né? Então, assim, né? A gente olha aqui, basicamente, aparentemente é vó, mãe e filha, né? Olhando assim, pela aparência. Com qual olhar eu estou vendo meus familiares, né? Eu estou olhando meu avô com olhar de avô, com olhar de neta ou com olhar de filha? Eu estou olhando minha mãe com olhar de filha? Isso é muito louco, gente. Isso muda completamente. Muda completamente. Né? Quem já tem a oportunidade de ter neto, assim, você tem sua mãe e tem seu filho, já tem os 3, né? Muda completamente. Se você fizer um olhar de, deixa eu olhar, me olhar com o olhar da minha filha, deixa eu olhar minha mãe com o olhar da minha filha, deixa eu olhar minha mãe com o meu olhar, deixa eu olhar minha filha com o meu olhar. Faça esse exercício louco, assim, ó, de trocar os olhares. A gente passa a compreender várias coisas. A gente sai do conflito imediato, automático. Né? Porque é um absurdo seu filho de chinelo e bermuda no exército, mas no olhar dele é ele ser ele. E ele vai entender que no exército não dá para ele ser ele vai ter que ser o exército. Que eu passei por algo bem parecido. Né? Então eu sei exatamente do que ele está falando. Então assim, se eu for lá, eu vou ter que seguir uma regra. Por quê? Porque é um lugar autoritário, cheio de regra, pronto. Não dá para revolucionar ali. Né? Ali é seguir a regrinha, assim, senhor, ok, é por onde? Né? Então assim, de uma certa forma, a gente vai aprender que em alguns lugares, se eu quiser frequentar, se eu quiser ir num baile de formatura, não vai dar para ir de chinelo e bermuda. Né? Por enquanto, porque eu já fui em formatura de chinelo e bermuda, que estavam de chinelo e bermuda e eu de terno e gravata. Né? Então, em alguns lugares, isso já não é tão relevante. Né? Então, assim, aí eu falei, por que eu estou de terno e gravata? 37 graus, o povo de chinelo e bermuda. Porque eu aprendi que na formatura era terno e gravata, mas que droga, né? Tô passando calor aqui à toa. Então é isso, tá? Então isso aqui é um exercício muito legal. Façam isso. Peguem 2 ou 3 gerações, ou 4, quem tem a oportunidade de conviver com 4. Eu tive essa oportunidade por vários anos, de 4 gerações na família, e olhem com o olhar dos 4. Perguntem o olhar dos 4, né? Quem tem a oportunidade de conversar, né? Eu converso bastante com a minha avó, assim, e fui uma das pessoas que conversou muito com a minha bisavó também, os meus bisavós, pô, o olhar deles sobre o mundo, sobre as coisas, muda o nosso olhar. E a gente começa a compreender escolhas, atitudes, né, que são diferentes das nossas. E aí, gente, como não moldar o outro à sua maneira? Olha que coisa legal. Como não moldar o outro à sua maneira? Porque a gente quer moldar o outro o tempo inteiro. Se for filho, então, tem que ser idêntico, né? Tem que ser do jeito, como, né? Então, assim, isso é muito sério. Moldar o outro é muito sério. Toda vez que eu gastar energia num relacionamento familiar para moldar o outro, eu estou perdendo tempo na vida. Perdi tempo na vida. A gente não tem que moldar ninguém. Não é nosso papel. Né? Você está querendo o papel de Deus, né? Arrumar a pessoa do jeito que tem que ser? Não é o nosso papel. Então, somos indivíduos e precisamos entender cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo, do seu jeito, da sua forma, conforme queira, por onde quiser, vestindo o que quiser, comendo o que quiser. Opa, peraí, tem o risco, né? Porque comendo o que quiser, às vezes vira só batatinha frita e pirulito, né? Não vai dar certo. Então, tem uma regra. Olha, a regra é, precisamos ter nutrição suficiente, precisamos comer o que precisa comer, mas quanto quiser, como quiser, desde que cria regras, né? Com a minha filha a regra era das cores, tinha que ter 5 cores no prato, seja o que for. Pronto, 5 cores no prato. Não tem como comer só porcaria se não ficar com 5 cores. A não ser que jogue um pacote de M&M's, né? Nunca pensei nisso, acabei de pensar. Né? Mas 5 cores, ou seja, a mesa está posta. 5 cores, você se serve. Com a minha mãe, ela fazia o prato e só levantava da mesa quando acabasse. Extremamente militar, extremamente agressivo, extremamente insuportável. Né? Eu não fiz meu prato até meus 14 anos. Absurdo isso. Né? Cai independência, a pessoa não pode fazer o prato. Mas era a forma que ela achou de fazer, garantir que eu comesse bem, que eu tivesse bem. E a quantidade era ela que escolhia ainda. E no dia que eu estava com pouca fome? Pô, né? Então, no dia que eu e a Júlia está com pouca fome, come pouco.
Mas tem uma regra. Só lancha às 4. Opa, então ela começa a pensar, eu tenho que comer para durar até às 4. Só isso, uma regrinha básica. Come o que quiser, 5 cores e só lancha às 4. Nunca precisei fazer o prato da pessoa, né? Olha a autonomia que ela ganhou, né? Aí ela decidiu que ela não comia verde, que verde era coisa de adulto. E ela não comeu verde até os 17 anos, né? E eu tenho um vídeo dela comendo abacate pra caramba. Eu falo, Júlia, olha que você adorava verde, né? Não, ela decidiu que não vai comer verde. Então, ok, você não vai comer o verde, mas eu preciso de 5 cores, né? Aí comi outras cores, mas o verde ela decidiu que não ia comer, acabou. Pai, eu não como verde. Verde não é coisa de criança, verde é coisa de adulto. E aí foi, né? E aí ela começou a comer verde com 17 anos. Então, morre sem comer verde? Não morre, claro que não morre, né? Então, assim, é a gente pensar nessas autonomias, né? Minha mãe que escolhe a roupa do meu pai, gente. Eu tenho certeza que tem gente que tem essa mesma situação em casa. Mãe, vai escolher a roupa dele, né? 50 anos de casado escolhendo a roupa, que tarefa chata. Ah, mas se não, ele não se veste direito, ele escolhe umas roupas que não combinam com o lugar. Aí tem meu pai discutindo com a Júlia com 3 anos que vaca não é rosa. Por quê? Porque minha mãe que escolhe a roupa dele há 50 anos, a vaca nunca vai poder ser rosa, né? Júlia, vaca não é rosa. Ela pintou uma vaca de rosa e falou, não, vaca não é rosa, pinta de uma cor que exista, né? A vaca dela é rosa, gente, né? Entenderam isso? Quanto a gente gera isso de falta de autonomia nos relacionamentos familiares? Por besteiras. Beleza? Tranquilo? Boa reflexão. Como não moldar o outro à sua maneira, certo? Fique pensando, como eu vou fazer para não moldar? A gente foi educado para moldar. Tem que mudar, virar. Como eu faço para não moldar? Eu tenho que deixar ele ser o espírito que ele é. Dentro de uma regra básica, ética social, porque senão o cara sai matando todo mundo, né? Porque agora, nesse ouvir, né? Não. Ética social e o que eu posso ensinar pelo exemplo. Pode servir, pode não servir. Mas o difícil é a gente aprender a não moldar, porque a gente sabe muito bem como moldar. As minhas dificuldades não são as mesmas que as deles. Isso é muito importante. O que é difícil para mim não é para ele. Então eu não posso querer que ele veja o mundo da mesma forma. E as minhas habilidades não são as mesmas que as dele. Simples assim. Se eu souber essas 2 frases, as coisas fluem. As minhas habilidades são diferentes das pessoas que estão na minha família e as minhas dificuldades são diferentes. Por que a gente está em família? Porque normalmente a minha habilidade resolve a dificuldade dele, né? A dificuldade dele resolve com a habilidade dela e a gente se junta em família para crescer. Quando a gente enxerga isso, fica muito bom, né? Flui. Mas, em regra, a gente está sempre disputando, né? Dentro da família alguma coisa, ou o poder, ou o lugar, ou a razão. E a gente perde um tempo gigante, uma energia gigante, porque a gente não reconhece que as minhas dificuldades e as minhas habilidades são diferentes das deles. Então, olha para o seu núcleo familiar e fala, que habilidade eu tenho? Quem tem? Faz um mapa, né? Gente, vem cá. Reunião familiar. Habilidades, dificuldades, nome, uma matrizinha, né? Você vai ver que vai dar para ligar. Gente, então na terça-feira, João pede ajuda para Maria, que Maria sabe fazer isso, João não sabe. Coisa mais básica que a gente faz em projeto de trabalho, de empresa, o dia inteiro, todos os dias. Mas a gente não faz em casa, né? Um planejamentozinho básico do quem tem o que para entregar para quem, né? Ou a gente busca remédio na padaria e pão na farmácia, né? É mais ou menos o que a gente faz em casa às vezes. Porque a gente não para analisar. Peraí, o que você está precisando? O que você precisa reconhecer? Né? Quem que vai ensinar o que para quem aqui dentro? Quem que vai ter que dizer que não sabe? A gente não tem dificuldade, a gente tem muita dificuldade de dizer que não sabe. Eu não sei isso, quem vai me ensinar? Né? Eu falo assim, minha mãe com 13 irmãos, dava para quase viver sozinha no planeta, né? 13, tem tudo de todos, né? Ou seja, quanta troca pode ter acontecido nesses 13? Tá? Então esse é um olhar importante. E aí, gente, a gente vai para o tema parentes. Antes da pizza a gente chegou no parentes, viu? Estamos bem até aqui, gente? Beleza? Tudo certo?
Parentes é um tema que a gente tem que cuidar quando a gente fala dentro do espiritismo, porque a primeira coisa que a gente aprendeu, né, não sei se aconteceu com vocês, mas é que é para pagar alguma coisa quando tem um parente problema na família. Ah, isso daí, ó, foi alguma coisa que eu fiz errado com essa pessoa. Não é assim? Gente, eu ouvi muito isso quando eu entrei para o espiritismo, assim, quando eu mudei de religião, quando eu comecei a olhar o espiritismo como uma religião possível para mim, é que as pessoas que de alguma maneira estavam atritando era alguma coisa que eu tinha que acertar de conta, né? Então isso leva a gente para a culpa, leva a gente para o castigo, e não é a proposta. A reencarnação não é um e-mail do Serasa, né? A reencarnação é uma proposta educativa, a reencarnação é uma ementa do MEC, né? É diferente. Então, assim, é uma proposta educativa, tem etapas, tem o que eu preciso aprender, tem as fases, é gradativa. Olha como é uma ementa da escola, né? Ela não é uma cobrança, não é um aviso de cartório, né? Ó, tá aqui, você tá protestado, agora você vai viver com essa pessoa enquanto você não pagar a dívida. É assim, não é isso. Então tem que virar essa chave. E aí, o parente difícil está relacionado assim, às relações interpessoais e pretéritas como desafio de convivência. Então vamos imaginar o seguinte: alguém aí tem um parente com quem não se dá legal assim? Sempre tem, né? Por quê? Primeiro, pode ser simplesmente uma questão de visões opostas, visões de mundo diferente. Pode só ser isso. Porque a gente viveu na Grécia, a gente foi inimigo no planeta ódio, não sei o quê, né? Não viaja tanto, vai para o básico. A gente tem visão de mundo diferente. Pode ser que sim, a gente teve algum atrito no passado, isso gera uma energia que faz com que a gente não se entenda. Mas não é sobre isso a reencarnação. A reencarnação é sobre a oportunidade de mediar isso, né? De trabalhar a diplomacia disso, que é ceder, aprender, construir. Pelo fato de vocês já poderem estar próximos nessa vida, no sentido de, mesmo tendo todas essas diferenças, a gente já consegue conviver como primos, como irmãos, né? Esganando, né? Como pai e filho. De alguma maneira, como agora já nem tem aqueles casamentos arranjados, né? Quanto deve ter tido de, né? Aqui, ó, casa com fulano, mas não, né? Queria casar com ele. Quanto isso foi ruim, né? Em vários aspectos, mas que colocou a gente num desafio gigante. Então, de alguma maneira, pode sim ser um ajuste de convivência, mas não no sentido de pagar uma dívida, de fazer alguma coisa que você está devendo para a pessoa, mas pela nova oportunidade de convívio dos opostos, de convívio das opiniões diferentes, de convívio das visões de mundo distintas, né? E aí a gente olha e fala, pô, a gente não se entende porque a gente pensa diferente. E o conflito está onde? Um querer fazer o outro pensar do seu jeito. Porque se eu aceitar que ele pensa diferente, acabou o conflito, acaba a briga, né? O que é uma mediação? Para quem é advogado, juiz, o que é uma mediação, né? A mediação é fazer com que as duas pessoas consensem sobre o tema. Como que a gente consensa sobre o tema? Não querendo que o outro faça a minha parte, cedendo um pouquinho. Ó, tudo bem, eu abro mão disso, mas você me entrega isso. Eu abro mão daquilo, fechou. Ou seja, quando a gente acha uma via em comum. Isso é a questão que a gente pode fazer quando a gente tiver uma dificuldade com algum parente. Aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: qual é a minha responsabilidade sobre esse parente que não é fácil? Então nós estamos em 6 irmãos, tem um irmão que é o virado da breca lá. Qual que é a minha responsabilidade sobre isso? O que eu vou ter? Eu estou me ausentando ou fazendo a minha parte? Porque ninguém deixa, azar é dele, ele quer ser assim, morra lá no canto dele. Depois não venha incomodar. Não é assim que a gente faz? Né? Quantas vezes vocês já ouviram isso de famílias? Então, assim, de alguma forma, a gente não pode se ausentar, porque omissão também é problema, né? Omissão é tanto problema quanto ação. Deixar de fazer pode ser tão problemático quanto fazer errado. Então, de uma certa forma, é fazer a sua parte. O que é a sua parte? Faça o seu lado, né? Então, faça o que você acha que deve ser feito. Procure estabelecer uma proposta de convívio. Mas eu preciso obrigatoriamente amar todo mundo que é... Nunca, jamais. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu irmão, nem ninguém. Não tem isso. O que você precisa é cumprir suas obrigações. Nasceu seu filho, né? Pô, mas eu não tenho 3 filhos e com um deles ali não vai. Faça a sua obrigação de pai até quando ele tiver autonomia. E aí, lógico, você vai ter uma relação muito mais próxima com um e muito menos próxima com o outro.
Ai, vou ficar o resto da vida me martirizando, porque a Mariazinha eu amava, mas o Joãozinho eu não amava. Gente, são espíritos. Cumpriu o papel, entregou uma escola legal, conseguiu dar alimento, se batalhou junto. Não conseguiu nada, mas ralou junto, de cima do barco furado, lá remando até conseguir sair. Beleza, fez seu papel. Então, tome um cuidado para fazer sua parte, porque efetivamente a gente tem que entender o que é da minha responsabilidade e o que não é. Né? Se eu só falar que o cara é difícil e não, né? Tinha um amigo que falava assim, mas meu pai, azar é dele, ele abandonou minha mãe, não quero conhecer. Aí, faz vários anos, um dia ela falou assim, fiquei sabendo que meu pai tá para morrer. Eu falei, você vai fazer o quê? Nada, porque ele foi um sacana. Eu falei, cara, ele foi um sacana há 30 anos, você tá nisso ainda? Ele vai morrer bem resolvido e você vai ficar presa no problema. Né? Porque ela estava com 32, ou seja, fazia 31 anos que o pai dela tinha abandonado a família. Ela ainda estava no 31 lá, ela estava lá, entendeu? Num ano de idade. Mas eu não preciso entender. Mas será que vai estar tudo bem? A hora que ele morrer, você não vai poder fazer mais nada. Ele morreu. Acabou a encarnação. Né? Será que não é hora de você ir lá? Falar, eu queria, né, vir aqui e tal, precisa de alguma coisa. Estou entendendo. Mas só porque ele está doente agora eu vou achar ele legal? Não, você vai continuar achando ele uma pessoa que há 30 anos atrás, por imaturidade ou por alguma decisão de limitação dele, abandonou a família. Entenderam a diferença? É tenso, claro, tem várias outras questões, né? Não é só assim, estalar um dedo, tem muita terapia aí para resolver dessa forma, mas, de uma certa forma, é a gente pensar que a gente precisa fazer a nossa parte. Oi, professor. Na verdade, eu ia até, levantei a mão antes desse slide, foi bom que esse veio primeiro, que eu ia falar exatamente disso, de um parente mais difícil, por exemplo. Então, assim, você está lá, tentando fazer sua parte, ajudando tudo. Se não adianta em nada, daí isso é dele, seria uma coisa que ele teria que desenvolver, e aí é aquilo que você vê. Você tem que respeitar aquilo ali. É dele. E não adianta. Você pode fazer de tudo, e ele vai estar sempre, né? Eu vi, como adolescente, eu vi uma experiência assim na minha família, com um tio, que a família toda ajudava, mas ele estava sempre encrencado, sempre fazendo alguma coisa bagunçada. Não tinha o que fizesse. Então eu resolvia bagunçar. É dele. Todos os irmãos, eram 13, né? Todos os irmãos fizeram de tudo por ele, e ele foi até o final do jeito dele. Lá no finalzinho, tipo assim, uns 8 anos antes de ele morrer, mudou completamente. Sabe quando caiu a ficha? Ou seja, a ficha que todo mundo tentou fazer cair com 15, caiu com 58, sei lá, 60. Então é dele. Agora, todo mundo, eu acho que a maioria, usando esse exemplo, fez sua parte. Alguns falam, não adianta, deixa ele lá se ferrar. Essa pessoa errou. Faça sua parte, fez sua parte, ajudou, beleza, ele aproveitou. Pode ser que isso foi construindo aos pouquinhos a mudança dele aos 58 lá. Mas se eu simplesmente falar, não, isso não serve para nada, não vou ajudar, eu também estou errando. Porque existe no núcleo familiar uma proposta de afeto. Ou seja, como que eu vou afetar essa pessoa? Lembrem disso sempre. Como que eu vou afetar essa pessoa? Como que eu vou afetar um pai que me abandonou com 1 ano? Agora eu tenho 30. E ele está velhinho e doente. Como que eu vou afetar essa pessoa? Xingando e pensando, eu vou ficar uma obsessão pro resto da vida com essa pessoa. Não é incansavelmente, não. Não é incansavelmente, senão você vai virar a Madre Teresa de Calcutá, né? Não é isso, gente. É assim, faça a sua parte desde que não abra mão da sua vida. Lembra da resiliência? Abaixa uma vez, na próxima abaixa um pouquinho, na próxima, pula. Não vou poder me abaixar mais. Ontem você estava sem conseguir pular, mas você já aprendeu. Eu vou ficar me abaixando todo dia, né? Então, assim, senão você vai viver em função, né? Vai viver em função. Quer ver um exemplo bom? Filhos com questões de drogas e tal, né? Já tive discussões e você fala assim, não acredito que essa mãe tomou essa decisão. Mas você se pondo na vida, ela perdeu 15 anos da vida tentando resolver aquilo. Ela vai passar o resto, né? É difícil, é uma decisão muito difícil, né? E eu não imagino como que eu reagiria numa situação dessa. Mas tem limites. Qual é o limite? Você vai abrir mão de toda a sua vida para sempre, até morrer, né? Não sei, a gente tem que conseguir não perder a autonomia, não perder a determinação, mesmo fazendo o nosso papel com o outro. Mas deve ser muito difícil passar por situações assim, né? Então é um exemplo que eu dou da boca para fora, porque eu nunca passei. Mas, efetivamente, eu entendo racionalmente que
Nós temos que garantir a nossa autonomia, a nossa sequência das coisas, tá? Ó, uma coisa importante, né? Parentes com necessidades especiais, que isso é um desafio muito para a família, né? Eu sempre falo que necessidades especiais é da família, não é da pessoa, né? A corresponsabilidade pelas questões que envolvem o convívio com necessidades especiais. Quem tem na família sabe do que eu estou falando, né? Toda família vive a necessidade especial, se implicar. Porque muda completamente toda a proposta da família, né? Então, uma pessoa que seja cadeirante ou que tenha algum tipo de retardo, tem alguma dificuldade, vai com certeza implicar o núcleo familiar inteiro. E se não implicar, não vai ter essa vida normal que é possível ter, né? Minha mãe é diretora de APAE por muitos anos, assim, então eu convivi muito com essa realidade. Então, assim, de uma certa forma, quanto existe de preconceito e quanto a família precisa conviver a necessidade especial como se fosse dela. De todos, a irmã, o pai, a mãe, o tio, o avô, né? Para que seja efetivo e que a pessoa tenha o melhor possível dentro da limitação. Então isso é bem importante, é um olhar que vale a pena também. Quem realmente vive as necessidades especiais, né? Vamos pensar essa cena aqui, né? Quem está vivendo a necessidade especial aqui? De uma pessoa extremamente limitada na cadeira e tal, e uma pessoa que abre mão de uma boa parte da vida para que essa pessoa esteja vendo essa paisagem e não esteja numa cama deitada, né? Então, quem vive efetivamente? Todos. Não tem como ser diferente, né? Agora, existem várias situações de abandono, de negação, né? E aí é onde a gente erra. Na família que tenha esse tipo de situação, a gente tem que cair para dentro e fazer a nossa parte, ou seja, viver uma parte da vida da pessoa porque ela está limitada, sem abrir mão da nossa, né? Então, o trabalho como, por exemplo, eu vi um trabalho muito legal assim da minha mãe por vários anos na direção de APAE, assim, que como fazer a família ter vida também, porque a família vive em função da pessoa que tem a limitação. Como faz para a mãe voltar a ter vida, para o pai voltar a ter vida? Normalmente o pai garante o sustento e a mãe garante o filho com algum tipo de limitação. Normalmente é esse o modelo no interior, nas cidades mais simples, assim, né? Quando não tem recurso para bancar uma estrutura que faça isso em paralelo. Mas como fazer para que essas pessoas também tenham a vida, né? Recuperem a vida ali? Porque a vida normalmente foi dada em função da pessoa com limitação, tá? E sobre aquele parente problemático, identificando nossas limitações no outro e os desafios da convivência, né? Então, assim, olha só, eu tenho um parente problemático, a gente só briga, tenho um irmão que a gente só briga, tal. Qual é a minha limitação que faz a gente brigar? Porque a briga não é polo, ela é dupla. Não briga quando um não briga, só briga quando os dois brigam, né? Isso é a realidade, não tem conflito se um não tiver em conflito, né? Um não entrou em conflito, não tem o conflito. Você não briga sozinho. Você não tem como brigar sozinho com alguém. Como que você briga sozinho com o outro? Então, de uma certa forma, a gente precisa identificar as nossas limitações no conflito. Por que esse conflito está acontecendo? Porque eu tenho essa limitação. Ah, entendido. Então, ok. Por que essa relação não funciona? Porque eu tenho essa limitação. Eu não estou falando da limitação dele, porque ele também tem. Mas se eu for falar da dele, não vai dar certo. O conflito vai se retroalimentar. Se eu cuidar da minha, uma hora acaba o conflito para mim. Se acabar para mim, pode acabar para ele também. Acabou o conflito. Ah, vão se amar como por eterno? Não necessariamente. Mais importante é que não tenha o conflito. Ou seja, se tem conflito é porque eu ainda não resolvi algo em relação aos gatilhos ou ao comportamento daquela pessoa, né? E aí a gente sai do conflito quando a gente resolve a nossa parte. Ah, vai dar tudo certo, vai ficar... Não, necessariamente. Ah, mas a gente é irmão, como que a gente não vai... Não precisa conviver. Só não precisa estar se matando. Mas não é obrigatório que dois irmãos se amem pro resto da vida. Pode ser que não deu certo, não tem essa relação, não tem essa... Quem tem mais que o irmão sempre tem um mais predileto, não é assim? Né? Um que você se dá mais, que você se... Por vários fatores. Inclusive os fatores de outras vidas. Que pode ter uma empatia diferente e tudo mais. Então, esqueça essa necessidade de ser a família perfeita da Doriana lá, da Margarina. Não é isso, né? A gente tem que não ter conflito. Não gastar energia e tempo de vida com algo que não vale a pena, que é tentar mudar o outro. Moldar o outro. Tá? E aí, gente, quanto da limitação do outro pode ser minha também?
normalmente é a mesma, é espelho. Aquilo que eu olho no outro e percebo que é a limitação dele, normalmente é a minha limitação. Eu estou projetando. É o meu inconsciente falando, ó, você tem essa limitação. Convivência e auxílio mútuo ou adiar o aprendizado? Eu posso adiar o aprendizado. Simplesmente é eu com 14 anos saindo de casa. Não tem condição. Estou fora. Né? Isso é adiar aprendizado para os dois lados. Né? Fui aprender depois, lá com 23, 24, começa a ter menos conflito também. Às vezes é importante dar uma pausa, né? Uma pausa pela paz, né? Para não explodir o planeta e depois volta. Então, assim, de uma certa forma, a convivência e um ajudando o outro, mas se um quiser mudar o outro, vai ficar sempre tensionado. Não vai funcionar. Se um fizer muita resiliência para o outro resolver a vida, vai tensionar. Vai explodir. Você só cedeu, o outro só ganhou, a relação não vai funcionar. Né? Um filho que os pais cedem tudo, toma conta e dá pira o cabeção. Uns filhos que os pais dominam tudo, surta porque não teve espaço. Olha como é o desequilíbrio das coisas. Né? Um casamento onde um manda e outro obedece, você perdeu o sentido da vida, chega uma hora que surta. Né? Então, assim, tudo isso é questão de desequilíbrio. Por quê? Porque não teve um auxílio mútuo. A convivência, a relação é de troca. E aí, gente, o parente com antipatia gratuita. Isso é um tema legal, que é o finalzinho desse tópico da aula, que é assim, problemáticas passadas interferindo nas relações familiares atuais. Não fez nada para você, mas desde que você olhou a primeira vez no olho dele, você odeia ele eternamente. Né? Não tem isso? Nunca? De parente, não. Entendi. Então não precisa ser parente, use para os outros como referência. Sabe aquela antipatia gratuita, aquela coisa que não vai, que não vai, a pessoa fala bom dia, você já fica surtado. Por quê? É possível que tenha aí um conflito anterior, ainda com a vibração, com a energia presente. Né? E aí a gente vai ter que separar os mundos, né? Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a escrever contra a Igreja Católica e mandar jornalzinho para minhas tias que eram freira, tal, criticando a igreja, tal. E aí meu avô chegou um dia, né? Eu era o revolucionário da família, falou assim: você está criticando a igreja de 1640, você está no ano de 1980, né? 87, 88, tinha 12 anos. 1990. Você tem que se atualizar. Você não pode criticar a igreja de 300 anos atrás nesse tempo. Você vai conhecer a igreja agora para você ver o que é. Aí você critica a igreja atual. Então, olha só que exemplo legal. A gente preso num problema. Eu tinha um problema de vidas anteriores lá com a igreja, na Inquisição. Nasci louco, preso nisso. A igreja queimou gente, não sei o que. A igreja não queimava a gente fazia 200 anos. Que igreja que eu estava criticando? Olha que loucura, né? Então, eu mandando para minhas tias freiras lá no Vaticano, vocês queimam gente. Né? Meu avô ria, ele falava, você está criticando a igreja de 300 anos atrás. Você está louco? Né? Você nasceu fora da época? Você é de outro... Ele falava, você é de outro tempo? Né? E eu falava, mas é que ela fez. Mas ela já fez há 300 anos atrás. Né? Vai achar algum problema novo para a igreja para você criticar, mas esse não serve. Né? Então, assim, de alguma maneira, é a gente não usar o passado como referência do presente, mas entender que essa vibração precisa ser desfeita como? Com afeto. Né? Como que eu vou afetar essa pessoa? O que afeta ela? Como que eu afeto no sentido de criar afetividade? Né? Então, como que eu faço para afetar essa pessoa e dissolver um pouco isso? Pode ser que só alivie, não precisa sair amado, né? Grudado, 2 pombinhos flutuando, não é isso. Só não precisa estar no mesmo conflito das vidas anteriores. Né? Ok? Para a gente fechar um pouquinho aqui, ó, as afinidades e a harmonia no lar para juntos progredirem, as contingências e os possíveis desequilíbrios para aprendizado. Então, olha só, a gente usa o que funciona e que flui bem para crescer junto, e a gente usa as contingências para aprendizado. Então, toda vez que tiver treta, a gente tem que olhar e falar, o que eu aprendi com isso, né? Sabe aquele finalzinho do desenho do Thundercats, né? O que aprendemos hoje, não é? Então, é mais ou menos isso. Aí já mostra a idade quando a gente fala essas coisas, né? A gente nem sabe o que é o Thundercats mais.
E, de uma certa forma, o que eu tenho de habilidade para a gente crescer junto? Como que a gente vai usar o que a gente tem de melhor para crescer junto? Aí a gente vai ter um parênteses bem resolvido, né? Sem parênteses. Por fim, gente, o último tópico da aula, a educação dos filhos, né? Então a gente falou isso um monte, essa aula não tem como não falar de filho, marido, esposa, periquito, papagaio, vovó, né? Mas ela tem um tópico específico que é, e eu acho que a gente tem que partir desse princípio, nossos filhos são espíritos. Então, eles são espíritos, gente, como a gente, que estão numa condição de filho por uma questão social, por uma questão da espécie. A espécie nasce precisando mamar, precisando ser higienizada e precisando ser cuidada, né? Tem espécie que não é assim, né? Tem espécie que já nasce meio na tora, né? Então, peixe, por exemplo, nasce e foi, né? E o pai ainda come se ficar por perto, né? Peixe é assim, né? Acabou de nascer, os peixinhos que acabar, a peixinha lá deu a luz, já come tudo, né? Então, imaginou a gente comendo os filhos quando nascerem, que loucura. Então, você já passou por esse desafio, já não é mais assim. Então, nossos filhos são espíritos, gente. Quando você olhar para os filhos como espíritos, a relação muda de espírito para espírito. Então, a minha relação com a minha filha é a mesma que eu tenho com o Itarumã, é a mesma que eu tenho aqui, entenderam? Agora, tem um propósito da gente ter nascido num núcleo familiar mais juntinho, mais próximo. É diferente do meu com você, que eu conheci faz pouco tempo, do meu com você, que eu já conheci faz algum tempo. Cada um tem um propósito de estar por perto. Ah, é uma missão? Não é uma missão, é só uma aproximação por afinidade. Por que vocês acham que a gente está aqui numa segunda-feira no mesmo lugar? Porque a gente tem uma afinidade de interesse pelo assunto, espiritismo. É uma afinidade que reuniu a gente aqui, mais o restante dos desencarnados que estão aqui, né? Tá só ali atrás, aí do lado só tá sua bolsa, relaxa. Como nivelar, olha só isso importante, ó, como nivelar a relação com os filhos sem abrir mão da responsabilidade e papel dos pais. Esse é o desafio, né? Para mim, eu, Plínio, uso a teoria do risco, né? Com a minha filha foi assim, ela tem 18 anos hoje. Então, teoria do risco. O risco que ela não souber calcular, eu calculo por ela, o resto é com ela. O resto é de igual para igual, né? Sempre conversei com ela abaixado, no olho, nunca de cima para baixo. Besteirinhas que impõem para ela assim, ela está no pé de igualdade. Ela pode ter opinião, ela pode dar a escolha dela, desde que ela me deixe tomar conta do risco que ela não sabe julgar. Então essa relação ela iguala, de igual para igual, né? Então, você passa a não ter conflito, né? No meu caso específico, eu nunca elevei a voz com a minha filha. 18 anos, eu nunca gritei com ela, ela nunca gritou comigo. Isso é incrível. No meu modelo de relação que eu vim de uma família italiana, que gritou durante 50 anos, né? Todo mundo, era um desafio muito grande mudar esse modelo. Mas era um modelo que tinha que ser de igual para igual, porque o grito é exercício da autoridade, né? A voz alta é a autoridade. Então, eu nunca elevei a voz com a minha filha durante 18 anos. Por quê? Porque foi de espírito para espírito, de igual para igual e respeitando as escolhas. Isso muda completamente a relação. Traz a relação para um outro modelo, né? Traz a relação para não ter que ficar gastando energia com conflito, né? Mas é desafiador, porque é você se colocar no papel, né? É você ouvir a pessoa falar, mas você vai... Ué, mas está acontecendo algum risco? Eu falava assim, você vai deixar ela... Falei, tem algum risco ela sair com 2 cores de calçado? Não, né? Tá com calçado, né? Não vai sair descalço. Então tá bom, né? Então essas coisas são diferentes do social, mas não muda nada, né? Só muda que a pessoa tá colorida, vai, né? Tá até na moda às vezes. Se fosse no México, por exemplo, né? Ia estar incrível. Relação de igual para igual, como espíritos, um com o outro, papéis exercidos em diferentes momentos da encarnação. Gente, quando eu tiver 90, ela vai ser minha mãe. Não tem o que fazer, é a troca, né? Vou estar aqui, né? Velhinha, ela vai estar lá me pegando pela mão como eu peguei, né? E eu espero que ela olhe no meu olho e fale o que você quer, né? Se ela quiser me mandar, não vai dar certo, né? Mas vai que ela, né, exerce a autoridade, vai dar errado. O que eu quero dizer é o seguinte, é a gente entender que na mesma encarnação a gente troca de papel. Não precisa nem a outra. Na outra a gente troca. Quando a gente nasce, a gente é filho, depois a gente é pai, depois a gente é avô, né? Mas na mesma encarnação. Quem aí não passou por isso com avó, com bisavó, né? Eu com 15 anos me sentia o pai da minha bisavó, cuidando lá da casa dela, ia lá pôr as luzinhas de Natal. Ou seja, era como minha mãe fazia comigo quando eu era criança.
E minha bisavó toda feliz, porque eu estava instalando a luzinha de Natal na casa. Então, assim, são momentos que a gente troca de papel e que é possível fazer essa troca, né? E aí, gente, a educação no lar é uma oportunidade de educação mútua. Se a gente não entender isso, não tem como funcionar, né? Hoje em dia está mais fácil, porque começou a falar que os espíritos são incríveis, que estão encarnando, que é brilhante, índigo, não sei o que, né? Inventou um monte de coisa que aí colocou um pouquinho de pé de igualdade, mas na minha geração não tinha isso. Pai manda, filho obedece, acabou. Meu pai não falava, ele olhava, né? Em meio às pessoas, não era para eu falar, era para eu estar lá quietinho, compartadinho, né? Uhum. Imagina eu assim, né? Não dava, não era nunca assim, né? Então, assim, o aprendizado mútuo na proposta de reconhecer que todos somos espíritos. Ou seja, quando na minha geração, que é de algumas pessoas aqui, os pais achavam que aprender alguma coisa com as crianças, né? Não tinha isso. Então, hoje em dia já tem essa discussão, né? Que as crianças estão muito espertas. No fundo, não é as crianças que estão muito espertas, é que as crianças ganharam voz. Elas estão podendo se expressar com menos idade, né? Quando que a gente podia, né? Vamos pensar assim, quem tem a mesma idade que eu, que deve ter uns 2 ou 3 aí, pelo menos da mesma idade que eu, né? Quando que a gente se expressava quando tinha mais adultos visitando a casa? Oxe, jamais. Não tinha isso. Não tinha como, né? Quando eu conto isso para minha filha, ela fala, ah, pai, que absurdo, não acredito que a vovô não deixava você falar. Né? Tipo, não, eles não são monstros, é que naquela época a criança não falava. Numa reunião de adultos, a criança não falava. Na minha casa tinha a mesinha da cozinha para as crianças jantarem, enquanto os adultos jantavam na mesa de jantar, né? Entenderam? A loucura, né? Então, efetivamente, era loucura? Não, era normal isso. Era o modelo da sociedade. Para a criança não incomodar na mesa, né? Então, são coisas que a gente viveu, né, recente, ó, na mesma encarnação. Nem é no século passado. Nem sou tão assim, então, né, tão de lá de trás. Responsabilidades com as primeiras orientações e quanto aprendemos com nossos filhos. Tem que se perguntar isso. A gente é responsável por orientar os primeiros passos do espírito, né? Ele está nascendo ali numa limitação gigantesca, mas ele tem todo esse conteúdo. Mas ele criou um personagem novo para essa encarnação e ele está aprendendo do zero várias coisas. Só que eu tenho que me propor a aprender com ele, porque ele tem muito para entregar. Se eu não consigo enxergar isso, vai ser uma relação de autoridade. Eu mando, ele obedece, e aí só vou conseguir trocar com ele quando em algum momento der uma sorte de ele ganhar essa autonomia e falar, ó, vem cá, deixa eu te ensinar isso, né? O modelo atual de educação está muito mais propício a isso. A minha geração, né, vamos pensar aí, que é a geração da década ali de 80 e tal, é uma geração que não teve isso. Minha geração foi a geração do ok, sim senhor, vamos lá, né? Ou seja, não era uma geração que tinha voz. Eu não estou discutindo a voz da bandeira, eu estou discutindo assim, que podia se expressar com idade pequena, né? Com pouca idade. Ou seja, seria ouvido, participaria, porque consegue entregar muito mais, ganha muito mais autonomia, chega com 15, 16, 18, já tem visão de mundo completamente diferente. Não está só fazendo, né, o que as pessoas mandaram fazer. E aí uma questão importante, que eu acho que é relevante, que é a educação religiosa. E a religião como escolha pessoal e o papel dos pais, né? A religião não é da família, é da pessoa. Religião é pessoal. Ah, mas se eu não... isso aí, se eu não ensinar, a pessoa vai aprender. O que você vai fazer? Você vai explicar a religião que você tem e mostrar quais são as regras do jogo da sua religião. Quais são os princípios, no que você acredita, né? Mas a pessoa vai ter que escolher. Não adiantou nada, me batizou, me crispou, 10 anos de religião, não sei o que, de catequese, pai, freira, né, na minha casa freira, pai, não adiantou nada, porque com 15 eu já estava mandando jornal pro Vaticano. Foi minha mãe que errou, minha mãe falou, que onde eu errei? Eu falei, não errou em nada, só porque eu não concordo. Mas a gente não podia ter a opinião religiosa, então imagina, opinião religiosa. Então assim, de uma certa forma, a liberdade de religião hoje em dia é muito melhor, né? As escolas ensinam religiões, não ensinam a religião da escola, né? Eu estudei no colégio marista, eu estudei catequese basicamente, aula de religião católica. Minha filha estudou no marista,
era um bimestre de Kardec, um bimestre de Shiva, um bimestre de Buda, um bimestre de... né? Mudou completamente, porque não se admite mais um viés religioso. Então isso está bem mais fácil. Por que em casa a gente tem que admitir, então, um viés religioso? Se até a escola já definiu que não é assim. Então caberia a gente estudar as religiões com os filhos, né? Olha que louco. Né? Vamos estudar esse semestre é o semestre do budismo. Esse semestre, né? Agora você escolhe aí o que você achar mais legal, né? É incrível, tomara que na próxima seja assim. Não preciso ficar escrevendo jornalzinho pro Vaticano. Minhas crenças e princípios como referência. Ou seja, é a referência que eu dou para ela. Eu acredito nisso. Né? Então quando eu falo de mediunidade, de espíritos, né? Eu usei muito Harry Potter com a Júlia, desde pequena, assim, quando o Harry Potter entrou na moda, eu explicava para ela o que era dementadores, a obsessão, né? Entendeu? E fui explicando assim, os conceitos do espiritismo dentro do Harry Potter. Dela, pai, você viaja, Harry Potter é filme, não existe, né? E assim vai. Filhos, um conjunto de crenças próprias mais a experiência atual. É isso que, se a gente entende eles como espírito, eles já têm crenças religiosas, várias, somadas à experiência atual, que vão ser baseadas inicialmente nas minhas referências e depois nas referências de quem eles conviverem. Porque eu fugia de casa para ir para aula de parapsicologia com 15 anos. Fugia de casa para aula de parapsicologia, que não tinha nada a ver com a educação católica que eu tinha em casa, mas era o que me interessava. Então, eram as minhas crenças, mais uma experiência atual que era ruim pra caramba para mim, não servia, não cabia no meu olhar, mais o que eu estava experienciando com um amigo, com quem me interessava, entendeu? Então é isso que vai ser. Por que a gente já não faz uma coisa que, ó, eu penso assim, mas você pode pensar assim. Uma lista de possibilidades, seria incrível, né? E por fim, a educação escolar. Qual é o papel da escola e o papel dos pais como exemplo? Né? Tem gente ainda querendo que a escola resolva a educação dos filhos. Tem muita gente, assim, eu tenho várias pessoas na família como professor, reitor, diretor de colégio e tal. E assim, tem uns surtos de pais que acham que a escola está errada. Meu filho é assim porque vocês não resolveram. Peraí. Né? Qual é o papel da escola? Qual é o papel dos pais? A gente tem que pensar, ó, a escola não substitui a família. Quais as diferenças? O que a escola tem que fazer pelos filhos? O que a família tem que fazer pelos filhos? No que se refere à educação. A coerência entre o que ensinamos e como agimos, que aí é a questão mais importante, que é o exemplo. Né? Porque não adianta a gente falar para o filho e agir diferente em casa, porque ele vai repetir. Né? Ele vai repetir sempre tudo que a gente fizer e como a gente reage às coisas. Não é como a gente fala, ele assiste muito mais o que a gente faz do que ouve o que a gente fala. Tudo é isso, tá? E aí, por fim, reencarnação de grupos afins, ou seja, a aproximação por afinidade de sintonia e propósitos em comum. O que acontece? A gente reencarna com gente parecida, não necessariamente gente que a gente já viveu, mas é parecido porque é afinidade de sintonia. É igual aqui, ó, a gente está aqui na segunda-feira, 9h20, porque a gente tem uma sintonia, uma afinidade com um tema. A família é a mesma coisa, então vai ter reencarnação por sintonia de necessidades e de entregas, por habilidades já desenvolvidas e por necessidades de aprendizado. De repente eu preciso desenvolver uma relação melhor com a violência, talvez meu pai também precise, a gente reencarna como pai e filho e a gente vai encarar junto esse desafio e assim por diante. Tá? Então nessa pegada de família e reencarnação, que a gente já bateu bastante nas aulas de reencarnação, é entender que a regra é da afinidade e sintonia, não só de coisa, não necessariamente eu vivi com aquela pessoa, mas pode ser que eu tenha a mesma necessidade ou entregue a mesma habilidade. Certo? Fomos bem? Então tá bom. Então, muito obrigado, espero que tenha sido reflexivo aí. Esse é um tema bem, né, cheio de coisas, a gente consegue vencer um monte de ideias, mas a gente vai passar por vários temas aí durante a URI, com certeza vai poder ampliar cada questão deles, tá bom? Obrigadão, pessoal.